Deus estava com ele, de Elisa Macelli, parte 2, capítulo 4, Mudanças de planos. O Walter acordou cedo. Estava ansioso para voltar ao hospital e ouvir o resto da história. Estava confuso com o que ouviu até ali. Enquanto se preparava para sair, pensava: estranho, tudo o que meu tio contou até agora está muito distante daquilo que eu sabia. Por que minha mãe mentiu a respeito da sua família? Que mistério existe por trás de tudo isso? Levantou, tomou um banho. Estava terminando de se trocar, quando ouviu uma batida em sua porta. Abriu, era Isaías, que já estava pronto. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Embora esta noite o calor tenha sido insuportável. Walter sorriu respondendo: bom dia. Se morasse em um país frio igual ao meu, com certeza não reclamaria de um calor maravilhoso como este. Talvez tenha razão, mas já está pronto? Paulo deve estar ansioso nos esperando. Estou as duas coisas, pronto para ir e também ansioso. Então vamos. Saíram em direção ao restaurante do hotel. Após tomar um café rápido, pegaram um táxi e rumaram para a clínica. Assim que entraram, a recepcionista saiu de trás do balcão e veio em direção aos dois. Senhor Isaías, antes de entrar no quarto, preciso conversar com os senhores. Podem, por favor, me acompanhar? Os dois intrigados se entreolharam. Ela abriu uma porta e os fez sentar. Tentando disfarçar o nervosismo, começou a falar. Infelizmente, o senhor Paulo teve uma crise muito forte e não resistiu. Os dois se levantaram ao mesmo tempo. Walter quase gritou. Como não resistiu? O que aconteceu? Por favor, senhor, se acalme. Sabíamos que a situação dele não era boa. Estávamos esperando que a qualquer momento isso acontecesse. Walter não se conformava. Não poderia ser agora. Ele tinha muito para me contar. Estou cheio de dúvidas. Ele não podia ter feito isso comigo, Isaías. O que vou fazer agora? Como saberei o resto da história? Isaías, com lágrimas nos olhos, respondeu. Deus sabe sempre o que faz. Precisamos acreditar nessa sabedoria. Que sabedoria? Eu estava tranquilo, vivendo a minha vida. Não tinha preocupação alguma com respeito à minha infância. Hoje estou cheio de dúvidas. Ele não podia ter feito isso comigo, não podia. Isaías o abraçou, dizendo: você tem razão de estar revoltado, mas volto a lhe dizer. Deus é quem sabe de tudo. Se você está aqui neste momento, algum motivo deve existir. Não sabemos ainda qual é, mas saberemos. O que precisamos agora é fazer uma oração para que a alma dele seja encaminhada para um bom lugar e cuidarmos para que seu corpo seja enterrado dignamente. Walter, embora um pouco irritado, foi obrigado a concordar. Nada mais poderia ser feito além disso. Não disse nada, mas pensou. Vou enterrá-lo. Depois voltarei para o meu país e continuarei minha vida, fazendo de conta que nada disso aconteceu. Tudo o que eu vi não me acrescentou nada, a não ser uma série de dúvidas sobre aquilo que sabia até agora. Deveria ter continuado assim, mas não vou me deixar envolver por isso. Tenho um trabalho me esperando. Tudo vai ser como era antes. Só sinto não ter tido mais tempo para conversar com ele. Pareceu ser uma boa pessoa. Isaías e Walter, acompanhados pela recepcionista, foram até o quarto, onde o corpo de Paulo ainda permanecia. Assim que entraram, encontraram o enfermeiro, que estava junto ao corpo de olhos fechados, rezando. Isaías entrou na frente. Tocou no ombro dele, que voltou a cabeça e, ao vê-los, levantou-se e se afastou. Os dois se aproximaram. O Walter, embora conhecesse Paulo há tão pouco tempo, sentiu uma enorme tristeza. Isaías colocou a mão sobre a cabeça do amigo, dizendo: vá, meu amigo, siga o seu caminho. Não se preocupe com mais nada. Daqui para frente só tem que encontrar a luz. Que Deus o ajude e o ilumine para que chegue logo ao seu lugar. Walter ouviu aquelas palavras, não entendia a profundidade delas. Fora criado em um país capitalista, onde o dinheiro e a posição tinham uma grande importância. Nunca teve educação religiosa. Seu pai sempre fora preocupado com o trabalho, viajava muito, quase não via. Sua mãe, embora se dissesse católica, nunca lhe ensinou nada sobre a religião. Algumas vezes ia com ela à igreja, assistia uma missa, nada além disso. Por isso não entendia nada daquilo, nem reconhecia essa sabedoria de Deus de que Isaías lhe falara. Após falar com Paulo, Isaías se voltou para o Walter, dizendo: o melhor que tem a fazer é voltar para o hotel ou, se preferir,
Pode dar um passeio, conhecer a cidade. Pode deixar que eu cuido de tudo por aqui. Ele era meu amigo, quase um irmão. Walter, embora ainda um pouco atordoado, concordou com a cabeça. Queria sair dali o mais rápido possível. Quando estava saindo, sentiu uma espécie de vertigem. Se o enfermeiro não o amparasse, teria caído. O senhor não está bem. Acredito ser melhor que me acompanhe. Walter olhou para ele e sentiu uma profunda confiança naquele desconhecido. Acompanhou sem relutar. Foi conduzido até uma lanchonete que havia ali. O enfermeiro pediu ao garçom um suco de laranja, dizendo para o Walter: "O senhor deve ter tido uma queda de pressão, o suco vai lhe fazer bem." Pode ter sido isso mesmo. Não estou acostumado com o ambiente de hospital, muito menos com mortos. Nunca antes tinha visto um sem maquiagem e no caixão enfeitado com flores. Aquela palidez do seu rosto, parecendo não lhe restar nem um fio de sangue, me impressionou muito. Entendo, mas procure esquecer aquela cena. Só ali estava o corpo, seu espírito, se Deus quiser, já deve estar sendo encaminhado. Espírito encaminhado? Não estou entendendo o que está dizendo. Quando morremos, deixamos tudo aqui na terra, inclusive o nosso corpo. Nosso espírito empreende um voo de volta para nossa pátria verdadeira. Pátria verdadeira, espírito? Continuo não entendendo nada. Não se preocupe com isso. Entendendo ou não, um dia todos retornaremos. Queira Deus que vitoriosos. Walter não entendia, mas também não estava interessado naquela conversa. Estava ali conversando com um homem estranho, um enfermeiro que acabara de conhecer, mas que com certeza sabia muito a seu respeito, já que era amigo do seu tio. E disse: "A única coisa que quero neste momento é voltar para minha terra e recomeçar de onde parei. Esta viagem foi inútil." Nada que acontece em nossa vida é inútil. Não pode negar que conheceu esta bela cidade e o país onde nasceu. Nisso o senhor tem razão, mas sinto que não poderia viver aqui para sempre. O senhor não teve ainda tempo de conhecer este país. Aqui existem muitos lugares bonitos. As pessoas são calorosas e afetuosas. Walter sorriu. Sabe que estou gostando muito de conversar com o senhor? Estamos aqui conversando há tanto tempo e ainda não sabemos o nome um do outro. O meu é o Walter e o seu? O enfermeiro também sorriu. Muito prazer, senhor Walter. Mas eu já conheci o seu nome. O senhor Paulo falava muito ao seu respeito. Estava ansioso por sua visita. Meu nome é Olavo, ao seu dispor. Agora ficou melhor. Já que disse que o povo aqui é afetuoso, vamos deixar essa de senhor para lá. Quero que me chame apenas de Walter. Olavo sorriu dizendo: "Isso mesmo. Para terminar com essa cerimônia, conheci muito bem o seu tio. Ele conversava comigo sobre várias coisas, inclusive muito ao seu respeito." "Ao meu respeito?" E o que ele dizia? Que não podia morrer sem lhe contar toda a verdade. Por isso ficou tão feliz quando soube que chegaria. Parecia que estava esperando a sua chegada para se entregar à morte. Se ele tivesse esse poder, não teria morrido antes de me contar tudo. Talvez o seu poder não fosse tanto. Acredito que na realidade ele queria apenas lhe conhecer. Por que isso? Porque ele queria tanto me conhecer. Isso eu não sei. Só sei que quando falava ao seu respeito era sempre com muita dor. Cada vez que falava sobre você e sua mãe, seu rosto se crispava. Isso é o que está me intrigando. O pouco que contou não esclareceu nada, apenas levantou dúvidas. A história que me contou é totalmente diferente da que minha mãe contava. Um dos dois estava mentindo. Não sei qual dos dois ou porquê. Tiveram com certeza seus motivos. O que lhe dá certeza de que estavam mentindo? Talvez ambos estivessem dizendo a verdade. Não sei. Só sei que preciso voltar para o meu país e o meu trabalho. Vou tentar esquecer tudo o que aconteceu aqui. O seu país é este aqui. Talvez seja. Por um motivo qualquer nasci aqui, mas não me sinto brasileiro. Fui criado nos Estados Unidos. Minha casa, trabalho e amigos estão todos lá. Não sei se conseguiria viver aqui. O futuro a Deus pertence. Tudo será do modo como tiver que ser. Você fala muito em Deus, eu, ao contrário, acredito em planejamento. Eu planejei a minha vida até aqui e assim será sempre. Deus nunca teve e não tem nada a ver com isso. Você se engana, meu filho. Não planejamos nada, tudo acontece como tem que ser. Nossas vidas são planejadas, sim, mas por uma força maior que nos leva para onde devemos ir. Não é por acaso que veio para cá. Algum motivo deve ter, e logo ficará sabendo que motivo é esse.
Walter não conseguia acompanhar o raciocínio de Olavo. Sua educação havia sido diferente de tudo aquilo. Por isso, cada palavra dita era novidade. Seus pensamentos estavam confusos. Sua vida toda para ele agora era um mistério. Terminaram de tomar o suco. Olavo levantou, bateu de leve com a mão sobre o ombro de Walter, dizendo: Meu amigo, preciso voltar ao meu trabalho. O melhor que há a fazer agora é voltar para o hotel ou dar umas voltas pela cidade. Tem razão, vou fazer isso. Espero que tudo se resolva hoje. Na segunda-feira preciso viajar. Meu voo já está marcado. Vai viajar mesmo? Claro que sim. Tenho que voltar ao meu trabalho. Faço o que achar melhor. Até logo. Walter saiu da clínica. Seus pensamentos estavam conturbados. Não entendia o porquê de tudo aquilo. O dia estava lindo, o sol estava alto e brilhava de uma forma diferente da que sempre conhecera. A cidade não era muito grande. O hotel ficava a algumas quadras dali. Ele resolveu não pegar um táxi, preferiu ir caminhando. Enquanto caminhava, olhava para as construções. Notou que em todos os jardins havia muitas flores com cores diferentes que enchiam seu coração de muita paz. Ficou admirado com tudo o que via. Seu pensamento voava. Parou em um determinado lugar. Dali podia ver algumas casas que ficavam em uma espécie de vale. Ficou parado, olhando e pensando. Como tudo aqui é bonito. Em meu país, devem existir lugares bonitos como este, só que eu nunca tive tempo para conhecê-los. Sempre estudei e trabalhei muito. A única coisa que meus pais queriam era que eu estudasse e me formasse. Queriam que eu me tornasse um homem independente financeiramente. Mas mamãe sempre me dizia das belezas da natureza, às quais eu deveria prestar atenção. Continuou andando em direção ao hotel e pensando: sinto que ainda terei muitas surpresas aqui. Meu tio não poderia ter morrido após ter levantado expectativas diferentes sobre a minha vida. Por que será que mamãe mentiu? Estava com fome. Seu tio havia morrido, mas na realidade ele não sentia nada. Para ele, esse tio era como um estranho. Só sentia que com a sua morte repentina, deixara de contar algo que talvez lhe interessasse. Mas isso também não o preocupava mais. Restava só uma esperança. Talvez agora o Isaías me conte o resto da história. É engraçado. Parece que meu tio não temia a morte. Mamãe, assim que tomou conhecimento de sua doença, ficou com muito medo. Mas logo após começou a se voltar para a religião. Foi a vários lugares. Por muitas vezes havia ajoelhado e rezando. Um dia ela me chamou em sua casa. Assim que cheguei, disse: Sabemos que a minha doença não tem cura, meu filho. Procurei em várias religiões um modo de me curar, não queria morrer. Sou ainda muito jovem. Queria voltar para o Brasil, rever toda aquela beleza da natureza que Deus nos presenteou. Procurei, mas percebi que, apesar de toda a minha fé e tratamento, estou ficando cada vez pior. Uma de minhas amigas me emprestou um livro. Que encontrou nesse livro que a deixou tão animada, por acaso a cura de sua doença? Não, ao contrário. Me ensinou que a morte não existe, que apenas morremos aqui e nascemos ali. Mudamos de dimensão, assim como se fizéssemos uma viagem, mas que um dia todos nos reencontraremos. Ao ouvi-la dizendo aquilo, senti que estava sendo sincera. Notei um brilho estranho em seus olhos, agora não mais de medo, mas de esperança. Não acreditei em uma palavra do que dizia, mas percebi que ela estava muito bem. Resolvi concordar. Que bom, mamãe, que esteja tão confiante. Que livro é esse? O Evangelho. Mas, mamãe, esse é o livro mais antigo do mundo. Quantas vezes já o leu? Muitas, mas desta vez entendi diferente. É explicado de uma outra maneira. Quem o explica é um francês, Allan Kardec. Por isso sei que quando morrer não estarei só, nem deixarei você sozinho. Vou apenas fazer uma viagem e nada além disso. Ela estava muito diferente. Parecia não se preocupar mais com a morte. Eu não quis mudar aquele estado de coisas. Coloquei meus braços sobre seus ombros, beijei seu rosto, dizendo: Que bom que esteja pensando assim. Mas não se preocupe, não vai morrer. Ainda encontrarão uma cura para sua doença. Isso não me preocupa mais. Agora que sei que a morte não existe, vou fazer uma viagem. Quero e preciso acreditar nisso. Tudo bem, mamãe? Se a faz feliz, desejo que continue lendo esse livro, e se quiser lhe darei outros que tratem do mesmo assunto. Se fizer isso, ficarei muito contente, filho. Você poderia também ler alguns deles. Sei que mudará totalmente o modo de ver a vida. Pobre mamãe, acreditou em tudo o que leu naqueles livros.
Morreu tranquilamente e até o fim me dizia: meu filho está indo embora, mas não esqueça nunca que é apenas uma viagem. Logo nos encontraremos, só estou indo na frente. Não soube o que dizer. Ela me parecia tão serena e confiante. Partiu com um sorriso nos lábios, dizendo que sua mãe estava ali e que viera buscá-la. Não sei por que será que neste momento estou lembrando de tudo isso. Talvez seja por ter me deparado com a morte novamente, por estar me sentindo só. Se ao menos o Steven estivesse aqui, estranho. O que acontecerá conosco após a morte? Será que mamãe tinha razão? Será que ela realmente está em outra dimensão? Finalmente ele chegou ao hotel. Entrou, foi direto ao restaurante e pediu o almoço. Estava almoçando quando Isaías chegou e sentou-se ao seu lado. Parece que está gostando da comida. Olá, senhor Isaías, estou sim. É uma comida muito boa, me faz lembrar a que minha mãe fazia. É muito bom nos lembrarmos daqueles que se foram, mas sempre dos bons momentos que passamos juntos. De onde ela estiver, deve estar contente por ter se lembrado dela neste momento, sem dor nem sofrimento. Está me dizendo que ela deve estar em algum lugar me ouvindo? Claro que sim. A morte não existe, apenas mudamos de dimensão, mas continuamos os mesmos com as mesmas qualidades e defeitos. Ouvi minha mãe dizer essas mesmas palavras, mas nunca dei muita atenção. Tudo isso parece história de carochinha. Confesso que para ela acreditar em tudo isso foi muito bom, mas eu não penso da mesma maneira. A única coisa que sei é que nunca mais voltarei a vê-la. Ela sempre me dizia que ia fazer apenas uma viagem e nada mais, que logo nos encontraríamos. Nunca tive coragem de lhe dizer que não era uma simples viagem, pois quando viajamos temos endereço, telefone e podemos nos comunicar a qualquer momento. Com a morte não, isso não é possível. Nunca mais teremos notícias um do outro. Só resta em nosso coração esta imensa saudade. Acredita mesmo nisso que está dizendo? Acredita que tudo termina com a morte? Claro que sim. Assim como meu pai, minha mãe e o meu tio Paulo foram embora, onde eu irei também. Nada mais, esta é a lei da vida. Acredita em Deus? Claro que sim. Pois bem, se acredita em Deus, não julga um tolo, não é? Claro que não. Aprendi desde cedo que Ele era o Criador de tudo. Nesse tudo, com certeza, se inclui o ser humano, não é? Isso é lógico. Pois bem, acredita que esse Deus colocaria o ser humano para viver na Terra por alguns poucos anos, nada mais? Não sei. O que acontece com o ser humano quando morre? Vai para o céu ou para o inferno? Na sua opinião, sua mãe está no céu ou no inferno? Espero que no céu. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, dedicou toda a sua vida a mim e ao meu pai. Sempre nos sentimos protegidos e amados por ela. Dizendo isso, você está afirmando que existe algo após a morte. Walter ficou calado por alguns segundos. Acredito que sim. Nunca havia pensado nesses termos. Se existe algo após a morte, sua mãe deve estar agora em algum lugar. Acredita que ela, nesse lugar onde está, se esqueceu de vocês? Não. Se ela estiver em algum lugar, com certeza estará pensando em nós. Igual você, que neste momento está pensando nela. Este é o intercâmbio, a comunicação que existe entre os dois mundos. Está me dizendo que ela pode estar aqui agora, neste momento, ouvindo tudo isso que estamos conversando? Por que não? Isso seria maravilhoso. Difícil de acreditar, mas maravilhoso. Existem muitas coisas maravilhosas que não conhecemos, mas tudo tem seu tempo certo. Na hora certa, tomaremos conhecimento de todas as coisas. Não sei se terei tempo para aprender mais a esse respeito. Tenho já uma vida formada, sem nunca ter precisado de religião. Não esteja tão certo disso. A vida nos reserva surpresas nunca esperadas. Além do mais, não estou falando de religião. Na minha vida nunca houve nem haverá surpresas. Vou voltar para a minha terra, meu trabalho e a minha vida. Tudo normal, como sempre foi. Talvez seus planos tenham que ser mudados. Por que está me dizendo isso? Não posso mudar meus planos. Tenho responsabilidade com meu trabalho. Estou aqui para lhe comunicar que hoje à tarde o Paulo será enterrado. Já tomei todas as providências necessárias. Vai ser enterrado aqui. Estou seguindo suas ordens. Pediu que o seu corpo ficasse aqui, junto a esta terra de que tanto gostava. E o resto da família não vai avisar? Não, ele me proibiu. Não queria que eles o vissem dessa maneira, fraco e doente. Mas eles pensarão da mesma maneira? Disse que eram muitos, deveriam saber de sua real situação.
Paulo queria que se lembrasse dele do modo como era, cheio de vigor e vitalidade. Aliás, nem era para eu estar aqui, só estou por sua chegada. As ordens que eu tinha, se essa fatalidade não houvesse acontecido, era que após a conversa que teria com você e de acordo com a sua reação, eu levasse de volta até o aeroporto ou a um hotel, até o dia da sua viagem, depois fosse para minha casa e não voltasse mais. Não entendo o porquê disso. Ele aprendeu e acreditava que assim que partisse aqui só restaria o seu corpo. Sabia que este estava doente, mas que seu espírito estava cheio de saúde, bonito como antes. Não entendo nada disso, mas deve fazer parte da cultura deste país, tenho que respeitar. Tudo bem, que seja como ele queria. Após o enterro estarei livre e poderei ir embora. Sinto muito, mas não poderá ir. Porque não tenho mais nada para fazer aqui. Se tivesse conversado com ele, poderia partir ou não, mas como ele morreu, terá que ficar aqui por mais algum tempo. Como terei que ficar? Não posso, tenho meus compromissos. O Paulo era um homem muito rico. Quando soube que possuía uma doença de difícil cura, resolveu fazer um testamento. Fui sua testemunha. Tudo foi feito dentro da lei. Você terá que ficar aqui até que o testamento seja aberto. Testamento? Que tenho a ver com esse testamento? Ele tem família, não me conhecia, muito menos eu a ele. Não sei, só sei que sem a sua presença o testamento não será aberto. E se eu não estivesse aqui? Teria que ser avisado onde estivesse. Como vê, não há outra saída, vai ter que mudar seus planos. Não lhe disse que a vida nos reserva sempre surpresas inesperadas? Quanto tempo vai demorar? Preciso avisar na empresa o motivo do meu atraso. Após o enterro, vou conversar com o advogado e procurar fazer com que tudo fique pronto o mais rápido possível. O Walter ficou nervoso. Nunca havia deixado de cumprir seus compromissos. Sabia que a sua presença na empresa era importante, mas se viu sem saída. Teria mesmo que avisar e aguardar os acontecimentos. O velório transcorreu em ordem e não havia muitas pessoas. O Walter, acompanhado por Isaías e Olavo, cumpriu todas as formalidades. Embora Paulo não fosse na realidade seu parente, já que sua mãe o considerava como irmão, naquele momento era o mais próximo disso. Notou que Isaías permaneceu muito tempo ao lado da urna. Parecia que conversava com o amigo. Realmente, em pensamento, fazia isso. Meu amigo, não se preocupe com nada. Siga o seu caminho. Farei com que tudo volte ao seu lugar. Em tempo aprendeu que a bondade de Deus é eterna, que sua caminhada seja acompanhada de muita luz. O Walter o observava, não via a hora de que tudo aquilo terminasse. Para ele, velório com o corpo presente era uma agressão aos parentes do morto. Em seu país era diferente. O morto ficava exposto apenas por algumas horas. Os parentes e amigos ficavam reunidos em casa, comendo, bebendo, conversando e lembrando do amigo que partira. Finalmente a urna foi fechada e o corpo foi enterrado. Embora não conhecesse o tio, naquele momento sentiu um aperto no coração. Após tudo ter terminado, Isaías se aproximou dizendo: Bem, cumprimos a nossa parte. Agora está tudo terminado. Podemos voltar para o hotel. Tenho uma notícia que sei não vai deixar você muito feliz. Que notícia pode ser essa? Conversei com o advogado. Seu escritório fica em São Paulo e teremos que ir até lá. Tudo bem, se não tem outra maneira, iremos. Só que estamos em pleno fim de semana. Na segunda-feira ele nos atenderá na parte da manhã. À tarde ele precisa ir ao fórum. Quer dizer que só poderia ir embora após a segunda-feira? Não sei, depende do que o advogado nos disser. Não posso esperar muito tempo, tenho meus compromissos. Infelizmente, vai ter que esperar. Não lhe garanto que não vai se arrepender. Sei que o senhor sabe todo o resto da história que meu tio começou a contar e não conseguiu terminar. Sei de tudo. Estive ao lado dele todo esse tempo, mas não poderia deixar essa coisa de senhor para lá. Se é assim que deseja, não tenho nada contra. Fui amigo do Paulo, gostaria de ser seu amigo também. Entre amigos não existem essas formalidades. Está bem, mas já que é meu amigo, por que não me conta o que aconteceu na vida do meu tio que influenciou a minha? Confesso que estou atordoado com tudo o que eu vi. Não posso lhe contar, mas tenho certeza de que tudo vai se esclarecer. Tenha calma. Estou calmo, só muito confuso. Ouvi duas histórias, uma diferente da outra. Não sei quem falou a verdade. Tudo tem sua hora e seu tempo, mas ainda, tudo sempre acontece com a vontade de Deus. E para qualquer coisa sempre existe um motivo.
Quero aceitar o que está me dizendo, mas não consigo. O que Deus tem a ver com todas essas mentiras? A resposta para suas perguntas virá. Espero que tenha razão. Quero deixar de pensar em tudo isso, mas por mais que tente, não consigo. Nunca pensei que ao receber a carta do meu tio me convidando para visitá-lo, tudo isso iria acontecer. Agora você tem que descansar. Vamos para o hotel. Amanhã iremos para São Paulo. Lá conhecerá uma metrópole que não deve nada a Nova York. Tem certeza do que está dizendo? Claro que tenho. Ou você pensa que vai encontrar cobras atravessando a rua? Walter começou a rir. Nunca pensei nisso, mas acredito que você está exagerando. Nova York é uma mega metrópole. Lá é o centro financeiro do mundo. Talvez eu tenha exagerado, mas São Paulo é o centro financeiro do Brasil. Voltaram para o hotel. Cada um foi para o seu quarto. O Walter entrou, estava cansado. O fuso horário, toda a expectativa porque passou, a frustração ao descobrir que havia sido enganado a vida toda, e finalmente a morte do tio, sem lhe ter contado o resto da história, foi para o banheiro, ainda era cedo. Tomou um banho, resolveu que deitaria e dormiria até a hora do jantar. Fez isso. Deitou, fechou os olhos, mas não conseguia dormir, embora sentisse seu corpo cansado. De seu pensamento não saíam os últimos acontecimentos. Tudo estava acontecendo tão rápido. Até poucos dias atrás, eu não tinha problema algum, a não ser a morte de minha mãe e o meu divórcio. Sofri muito com essas perdas, mas já estava me recuperando, graças ao meu trabalho que toma quase todo o meu tempo. De repente, estou aqui deitada em uma cama de hotel, em um país diferente de tudo que conheci na vida. Tomei conhecimento de uma história diferente da que conhecia. Descobri que minha mãe sempre mentiu. Ou será meu tio quem estava mentindo? Mas por que ele faria isso? Olhou para a janela, as cortinas estavam abertas e por elas o sol entrava. Ele não estava acostumado a dormir durante o dia, muito menos no claro. Levantou, fechou as cortinas. O quarto ficou na penumbra. Ele voltou a deitar, fechou os olhos tentando dormir, mas seus pensamentos não permitiam. De repente abriu os olhos. Percebeu que uma luz intensa invadiu o quarto. A princípio ficou com medo. Pensou estar dormindo e sonhando. Beliscou seu braço para ver se estava acordado. Sentiu dor no lugar em que beliscou. Percebeu então que estava acordado. A luz foi ficando cada vez mais intensa. Sentou na cama e ficou olhando sem saber o que fazer ou falar. Sentia vontade de gritar ou sair correndo, mas não conseguia. Ficou como que paralisado, sem conseguir tirar os olhos daquela luz. Ali parado, notou que a luz tomava forma. Mais assustado ainda, não teve como desviar o olhar. A forma foi se modificando. Diante dele surgiu uma linda mulher que lhe sorria. Ela estendeu braços em direção a ele. Sem saber como, ele sentiu que o medo havia passado e também sorriu. Ele a conhecia, mas não sabia de onde, mas tinha certeza que a conhecia. Ela, com voz suave, disse: "Não fique com medo. Estou aqui para lhe mostrar que a vida não termina com a morte e para lhe dizer que aceite tudo o que vai lhe acontecer. Sua vida vai mudar totalmente, mas tudo será para o bem. Sempre estive e estarei ao seu lado. Que Jesus o abençoe." O Walter, ali parado, quis dizer algo, perguntar quem ela era, mas não conseguiu. A luz foi se apagando. Novamente a penumbra voltou ao quarto. Só aí ele conseguiu se levantar. Estava tremendo e suando muito. Foi até o banheiro, abriu a torneira e molhou o rosto. Sabia que tudo aquilo havia acontecido, só não entendia. Sem saber o que fazer, voltou para a cama. Não conseguia esquecer aquela mulher. Ela era loura, tinha os cabelos longos e olhos azuis muito brilhantes. Era de uma beleza nunca vista antes por ele. Deitou novamente. Sentiu um cansaço imenso. Sem perceber, adormeceu. Seu sono era tranquilo. Estava correndo por um corredor em uma casa muito grande, atrás da mulher com a qual havia sonhado antes. Não era a mesma cujo rosto havia visto. Esta não era loura, mas sim morena. Embora não conseguisse ver seu rosto, deduziu isso ao ver seus cabelos pretos e longos. Ela sorria, se escondia, aparecia e ele sorrindo a perseguia. Os dois riam muito e estavam felizes. Queriam se encontrar para se abraçar, mas não conseguiam. Cada vez que um chegava perto do outro, a ponto de se tocarem, uma força que não sabiam de onde vinha os separava novamente. Mas mesmo assim, eles continuavam sorrindo e felizes. Walter acordou, olhou em volta.
Percebeu que estava no quarto do hotel. Lembrou-se nitidamente do sonho. Sentiu que aquela mulher existia e que eu estava esperando em algum lugar, mas onde? Sempre ouvi dizer que todos sonhamos, ou quase nunca me lembro de ter sonhado, a não ser algumas vezes, mas este sonho foi diferente. Lembro-me de detalhes do lugar, da casa com muitas janelas e principalmente daquela mulher. Estranho. Nunca senti nada parecido com o que estou sentindo neste momento. Talvez seja tudo o que estou descobrindo desde que o avião pousou nesta terra. Descobri coisas nunca antes imaginadas. Meu inconsciente deve estar se revelando. Talvez seja este lugar, toda essa natureza. Continuou pensando. Olhou para o relógio. Havia dormido muito, já estava escuro. Alguém bateu a porta. Abriu, era Olavo, o enfermeiro de seu tio. Olá, senhor Walter, estava dormindo? Olá, Olavo, entre, por favor. Estou estranhando. Não costumo dormir durante o dia. Hoje, sem perceber, adormeci e acabei de acordar. Não pode se esquecer que está no sul, fora do seu fuso horário. Aqui o calor realmente nos dá muito sono. Olavo entrou, como sempre sorrindo, trazia em suas mãos uma caixa envolta em um papel azul. Walter lhe mostrou um sofá onde ele sentou. Olhou para ele e para a caixa e disse: Estou curioso em saber o porquê da sua visita. Hoje, por causa da morte do Sr. Paulo, que era meu amigo particular, tirei o dia livre para poder acompanhar o seu enterro. Eu o conheci como um paciente, mas aos poucos fomos nos tornando amigos. Ele sempre falava muito sobre você e sua mãe. Em uma dessas conversas, me entregou esta caixa dizendo: Sei que não vou viver muito. Vou fazer o possível para que o Walter venha para cá e eu possa lhe contar tudo. Mas se não for possível, estou entregando a você esta caixa para que você entregue para ele. Esta caixa contém muito do que eu queria falar pessoalmente. Por isso estou aqui. Esta caixa lhe pertence. Estou cumprindo a promessa que fiz ao meu amigo. Não sei o que contém, nunca abri. Cabe a você fazer isso a hora em que sentir vontade. Presumo que a hora seja agora. Deve estar curioso. Walter pegou a caixa. Olavo tinha razão. Ele estava mesmo muito curioso. Ficou com a caixa nas mãos, olhando para Olavo sem saber o que fazer ou falar. Ele, percebendo seu estado, disse: Vou embora para que possa fazer o que quiser. Não sei o que tem dentro dessa caixa, mas só lhe peço uma coisa: não julgue nem condene. Nesta vida todos somos passíveis de erros e de acertos. Perante Deus, todos somos culpados e inocentes. A vida se encarrega de colocar tudo em seu lugar. Obrigado, meu amigo, por ter me entregue esta caixa. Sinto que nela encontrarei muitas respostas para minhas dúvidas. Espero que isso seja verdade. Não tenho que me agradecer. Só estou cumprindo uma promessa feita a um amigo muito querido, que neste momento deve estar encontrando a sua verdade. Só peço a Deus que seja protegido. Walter não entendia muito bem o que Olavo dizia. Só queria abrir e ver o que havia na caixa. Não entendo o que está dizendo a respeito de Deus e de todas essas outras coisas. Neste momento, só quero abrir esta caixa. Está bem. Entendi a mensagem, já estou indo embora. Não entendeu nada. Quero realmente abrir a caixa, mas gostaria que ficasse ao meu lado. Conheceu meu tio mais do que eu. Sinto que poderá me ajudar. Quero e preciso que fique ao meu lado, pode ser? Tem tempo para isso? Claro que tenho tempo e quero ficar. Para ser sincero, desde que seu tio me entregou essa caixa, por muitas vezes senti curiosidade em saber o que há nela. Pois então vamos saber isso agora mesmo. Walter começou com cuidado a tirar o papel que envolvia a caixa. Quando estava quase terminando, ouviram uma batida na porta. Olharam-se. Walter parou o que estava fazendo perguntando: Olavo, o que vamos fazer? Quem será? O que deve fazer é abrir a porta e ver quem é. Walter, a contragosto, foi até a porta. Abriu e se deparou com Isaías, que foi falando: Já está tarde, como não desceu para o jantar, fiquei preocupado e vim ver se está sentindo alguma coisa. Olá, Olavo, como está? Estou muito bem, e o senhor? Na medida do possível estou bem, mas parece que estou interrompendo algo, desculpem. Walter, um pouco sem graça, ficou sem saber se mandava entrar ou pedia que fosse embora. Olavo, ao notar a indecisão dele, disse: Estou aqui cumprindo uma missão. O senhor Paulo me encarregou de entregar esta caixa para o Walter, caso não tivesse tempo de conversar com ele. Estávamos agora abrindo a caixa para ver o que há nela. Como não acredito em coincidências,
Creio que devo entrar e juntos tomarmos conhecimento do seu conteúdo. Que acha? Isaías olhou para a caixa que estava sobre a cama. Se o Walter permitir, ficarei, mas posso lhes adiantar que sei o que há nela. Os dois admirados se olharam. O Walter, muito nervoso, perguntou: sabe o que é? A história de uma vida. A história de uma consciência culpada. O Walter não suportou mais. Sendo assim, já que sabe do que se trata, o melhor que tem a fazer é entrar logo e vamos abrir essa caixa. Isaías entrou. O Walter pegou novamente a caixa, só que agora rasgou o papel com fúria. Tirou a tampa e, espantado, arregalou os olhos. Dentro da caixa havia apenas fotografias. Foi tirando uma a uma. As fotos eram suas mesmo. Olhou a primeira. Nela ele era ainda bebê. Atrás estava escrito com a letra de sua mãe. Aqui ele está com 2 anos. Não está lindo? Leu o que estava escrito. Olhou para os amigos e para a caixa. Foi tirando as fotos e colocando sobre a cama, uma ao lado das outras. Logo a cama ficou quase toda tomada pelas fotos. Ele ficou em pé olhando. Ali estava sua vida toda, desde muito pequeno, na primeira escola, sua primeira professora, no ginásio, nadando, jogando basquete, recebendo medalha na faculdade e até a sua foto de casamento. A partir de um certo momento, ele começou a lembrar dos dias em que as fotos foram tiradas. Atrás de cada uma, sua mãe dizia de quando era. Ficou ali olhando. Sua vida havia passado e ele nem havia notado. Quantos momentos felizes passou junto com sua mãe e seu pai. Viu-se novamente criança e crescendo. Seu corpo foi mudando. Transformou-se naquele homem que era hoje. Foi pegando uma por uma e lia o que diziam. Sua mãe, praticamente, através daquelas fotos, contava toda a sua vida. Não havia cartas, apenas fotos. Olhou para Isaías e perguntou: o que significa isso, Isaías? Por que minha mãe mandava estas fotos para o meu tio sem nunca ter mandado uma carta? Por que não tem fotos dela ou do meu pai? Porque o interesse dele só pela minha pessoa. Isaías respondeu: aí está faltando uma foto. Deve estar dentro da caixa. O Walter se abaixou para pegar a caixa que havia deixado cair, enquanto colocava as fotos em ordem sobre a cama. Olhou dentro dela. Realmente tinha uma carta. Pegou e notou que dentro das dobras havia uma foto. Desdobrou rapidamente e olhou para a foto. Era uma foto dele junto com sua mãe. Foi na realidade a última que tiraram juntos. Lembrou-se imediatamente do dia em que foi tirada. Olhou com muita saudade. Sentiu vontade de contar como ela havia sido tirada. Eu estava trabalhando, o telefone tocou, atendi, era minha mãe, com a voz muito fraca pela doença. Isso aconteceu alguns meses antes de ela morrer. Queria que eu fosse até sua casa. Fiquei preocupado, pois ela não costumava telefonar para o meu trabalho. Era eu quem telefonava todas as noites. À noite fui até lá. Ela estava na sala, sentada em um sofá. Estava sorrindo, bem penteada, maquiada. Fiquei encantado ao vê-la daquela maneira. Assim que cheguei, ela disse: sei que tenho pouco tempo de vida, mas isso não me preocupa, porque acredito ter cumprido a minha missão aqui nesta terra. Mas como estou muito bem, gostaria que você guardasse em sua lembrança este momento. E nunca aconteça o que acontecer, nunca duvide de que você foi a coisa mais importante que aconteceu em minha vida. A princípio estranhei aquilo que ela dizia, mas sabendo da situação em que ela se encontrava, não me preocupei muito. Mas hoje estou preocupado. O que será que ela escondia por detrás daquelas palavras? Naquele dia eu simplesmente disse: sendo assim é para já. Vamos tirar essa fotografia. Marita já estava com a máquina fotográfica na mão. Sentei ao lado de minha mãe, abracei e a Marita tirou a foto. É esta aqui. Seus olhos se voltaram com carinho para o rosto de sua mãe. Não conseguiu evitar 2 lágrimas que insistiam em cair. Em seguida, pegou a carta que estava junto com a foto e leu: Paulo, estou lhe mandando esta foto. Talvez seja a última que vá receber, pois por ela pode ver que estou muito doente. Pode ver também que ele se transformou em um belo homem. Além de bonito, tem muitas qualidades. É bom filho, honesto e muito trabalhador. Tem a sua vida sob controle, vive muito bem. Sinto que, embora tenha dado a ele todo o amor e carinho que possuía, roubei também algo muito importante. Esse sentimento de culpa tem me acompanhado durante a vida toda, muito mais agora em que sinto que vou ter que prestar contas dos meus atos. Ele não precisa de nada. Tem aqui tudo o que necessita para viver e ser feliz. Antes de morrer, vou lhe contar da sua existência.
Talvez ele queira conhecê-lo ou você a ele. Que Deus nos abençoe e perdoe. Geni. Ao terminar de ler, Walter olhou para os amigos que o olhavam também. Um de vocês pode me dizer o que significa isto? Os dois conheceram muito bem o meu tio. Os dois dizem que eram amigos dele. Os dois dizem que ele confidenciava seus problemas. Por isso sei que sabem o que significam estas palavras. Sabem no que fui roubado? Devem saber o que aconteceu em minha vida. Olavo, também intrigado com o que havia escutado, disse: como você, também estou intrigado. Ele sempre falou com muito carinho ao seu respeito, mas nunca disse nada de roubo ou qualquer coisa perdida. Isaías, mais calmo, demonstrando que sabia de tudo, disse: Walter, fique tranquilo. Nada de ruim foi feito contra você. Como já lhe disse, estive ao lado dele todo o tempo até o fim. Não deve se preocupar com nada. Na segunda-feira iremos falar com o advogado e ali ficará sabendo de tudo. Não posso lhe revelar nada. Prometi que nunca faria e não o farei. Vamos agora jantar e dar um passeio pela cidade? Como não me preocupar, Isaías? Após ter lido isso, em que fui roubado, que sentimento de culpa acompanhou minha mãe por toda a sua vida? Por que pediu perdão a Deus? Que meu tio tem a ver com tudo isso? Porque meu pai nunca soube que ela mandava essas fotografias, ou ao menos se correspondia com ele. Por favor, me conte tudo. Acredita mesmo que poderei jantar ou passear pela cidade? Você está nervoso e com muitas perguntas, mas não posso adiantar nada. Até agora você não sabia nada? Pode esperar mais um pouco. A hora certa vai chegar. Está perto de saber tudo. Eu não sabia nada e devia ter continuado assim. Nunca devia ter vindo para cá. Vivi uma vida certa e tranquila. Sempre me considerei uma pessoa normal como todas as outras. Agora vejo que durante toda a minha vida fui enganado, que nada estava bem, que existe uma história, que desconheço tudo sobre a minha vida. Tudo está bem na sua vida. Você mesmo diz que sempre teve uma vida normal como todas as outras. Agora está passando por um momento que pode considerar difícil, mas como tudo na vida também passará. Nada fica escondido para sempre. Você está agora prestes a conhecer algumas coisas a respeito da sua vida, mas não precisa ficar nervoso, pois não é nada que não possa compreender e aceitar. Lembre-se só de uma coisa: ninguém é perfeito. Muitas vezes erramos tentando acertar. Volto a dizer, a melhor coisa que temos a fazer no momento é jantar e sair andando pela cidade. Amanhã cedo iremos para São Paulo, conhecerá nossa mega metrópole. Na segunda-feira, após conversar com o advogado, tomará conhecimento de tudo. Poderá então resolver sua vida. Voltar ou ficar aqui para sempre. Ficar aqui para sempre está louco. Quero voltar o mais rápido possível para o meu país, para minha casa. Você é um homem livre, pode fazer da sua vida o que quiser, mas por enquanto vai ter que ter paciência e esperar. Walter olhou para a cama e para as fotos que lhe contavam sua vida, a menos a que ele conhecia. A sua cabeça estava cheia de dúvidas, não conseguia entender o que havia acontecido. Queria e precisava voltar para sua casa e seu trabalho. Ao mesmo tempo, precisava descobrir que segredo era aquele que existia entre sua mãe e seu tio. Isaías, notando seu desespero, disse: posso entender o que está sentindo, mas não adianta ficar assim. Tudo está perto de ser resolvido. Dentro de alguns dias, tomará conhecimento de tudo e poderá escolher que rumo dará a sua vida. Walter sentiu-se impotente. Sabia que Isaías estava dizendo a verdade. Ele não poderia agir até descobrir tudo. Não poderia simplesmente voltar para o seu país e fazer de conta que nada daquilo havia acontecido. Está bem, vamos fazer como você está dizendo. Já que as coisas chegaram a este ponto, não me resta nada mais a fazer do que esperar e descobrir tudo. Só assim poderei voltar e retomar minha vida. Vamos jantar? Olavo, que até aí ouvia tudo calado, disse: acredito que essa seja mesmo a melhor solução. Infelizmente não poderei jantar com vocês. Minha esposa está me esperando. Preciso ir para casa. Tenho certeza de que no final tudo vai acabar bem, pois temos um Deus que tudo sabe. Isaías concordou com a cabeça. Saíram os três do quarto. Olavo se despediu dando um abraço caloroso em Walter. Talvez nunca mais nos encontremos, mas gostei muito de conhecê-lo. Sei que está confuso, mas pode ficar tranquilo, pois tudo sempre está certo. Tem razão, não vamos mais nos encontrar, pois estarei indo para São Paulo amanhã e na terça-feira à noite estarei voltando para minha terra. Espero que com todo esse mistério resolvido.
Desejo sinceramente que seja assim, que fique tudo esclarecido, mas nunca se esqueça de que sua terra está aqui. Walter sorriu. Olavo foi embora. Os dois entraram no restaurante que havia no hotel. Walter estava cansado. Queria que as horas passassem depressa para que pudesse ficar livre de toda aquela confusão. Jantaram em silêncio. Walter sabia que não conseguiria obter qualquer informação por meio de Isaías, e este sabia que, mesmo que sentisse vontade, não poderia adiantar nada. Não tinha esse direito. Após o jantar, despediram-se. Cada um foi para o seu quarto. Isaías, ao entrar, deitou na cama com roubo tudo, pensando: que grandes surpresas estão reservadas para esse rapaz. Espero que entenda e perdoe. Walter, em seu quarto, percebeu que as fotos estavam ainda sobre a cama. Esquecera-se de guardá-las. Pegou a caixa, foi pegando uma a uma, olhando e lembrando-se do dia em que foram tiradas. Tornou a ver a foto com sua mãe, tornou a ler a carta. Por que ela escondeu isso? Foi sempre uma mãe tão dedicada. Devia ter confiado e me contado tudo. Por pior que possa ter sido esse erro que a condenou a vida toda, eu saberia compreender. Ela deveria saber disso. Guardou tudo na caixa. Não conseguiu embrulhar no papel azul, pois o havia rasgado. Tomou um banho e deitou. Virou-se de um lado para o outro sem conseguir dormir. As fotos, a carta de sua mãe, a história que Paulo começou a contar e não terminou, e que era bem diferente daquela que sua mãe havia contado. Tudo aquilo passava por sua cabeça. Após muito tempo, conseguiu finalmente dormir. Várias vezes acordou e adormeceu novamente. Seu sono foi agitado. Por haver dormido tarde, mal não acordou cedo. Dormia profundamente quando ouviu uma batida à porta. Acordou assustado. Não sabia bem onde estava. Sentou na cama, olhou à sua volta, lembrou que estava no quarto do hotel. Novamente alguém bateu a porta, agora com um pouco mais de força. Levantou e abriu a porta. Era Isaías. Bom dia, Walter. Perdeu a hora? Estamos atrasados. Temos mais de 3 horas de viagem até chegarmos em casa. Pretendo almoçar ali. Bom dia, desculpe, mas não dormi bem. Acredito ter dormido só de manhã. Estarei pronta em 1 minuto. Não precisa se apressar, estou brincando. Não está tão atrasado assim, temos muito tempo. O trem só vai sair às 10 horas. Enquanto se apronta, vou para o restaurante tomar o café. Estarei lá esperando você. Isaías saiu, Walter foi para o banheiro, tomou um banho rápido, arrumou suas roupas na maleta. Pegou a caixa, foi encontrar Isaías, que já estava tomando café. Sentou-se ao seu lado, calados tomaram café. Isaías já havia feito o pagamento do hotel. Pegaram um táxi que estava parado na frente do hotel. Às 10 horas, estavam dentro do trem e iniciaram a viagem. Capítulo 5. O preconceito. Novamente aquela serra maravilhosa. Walter olhava tudo. Sentia que jamais esqueceria tal paisagem. O céu era de um azul profundo, com algumas nuvens brancas. Contrastava com o verde da montanha, que estava colorida. As cores das flores iam do tom mais claro até o mais escuro, formando um belo degradê. Estava extasiado com tudo que via. Os dois seguiam calados. Isaías percebeu que Walter prestava atenção à paisagem. Sabia também que o rapaz teria pela frente uma longa jornada. Lembrou-se de como tudo havia acontecido. Durante muitos anos esteve ao lado de Paulo, presenciou todo o seu sofrimento e sua busca. Agora, ali naquela estrada, tendo ao seu lado Walter, pensava: por que será que o Paulo foi morrer logo agora que estava tão perto de se libertar do seu sofrimento? Esteve doente por tanto tempo, poderia ter ficado mais um dia. A minha fé me faz crer que tudo está sempre certo, mas confesso que às vezes isso é difícil de aceitar. Sei que para tudo há um motivo, uma razão, mas qual será este motivo? Qual será essa razão? Em determinado momento, Walter disse: sabe, Isaías, estou desapontado por não ter conhecido o resto da história, mas apesar de tudo o que está acontecendo desde que aqui cheguei, estou gostando muito de conhecer este país. Jamais poderia esquecer essa serra toda florida. Sinto não ter trazido uma máquina fotográfica para registrar o que estou vendo. Vou contar ao meu amigo Steve o que vi aqui, mas sinto que não conseguirei me expressar o suficiente para que ele sequer imagine. Realmente é tudo muito lindo. Quando atirar as fotos, não faltará oportunidade. Poderá voltar outras vezes para cá. Talvez um dia eu volte. Só que vai demorar, pois não sei quando poderei tirar outras férias do meu trabalho.
O que você tem lá além do seu trabalho? Walter ficou pensando, lembrou-se de sua casa, da Ellen, de alguns amigos, inclusive de Steven, que sempre esteve ao seu lado quando sua mãe morreu. Tem uma vida toda, amigos, casa e uma ex-esposa. Realmente, deve ter muitos amigos, enquanto que aqui não tem ninguém, a não ser eu que me considero seu amigo. Claro que é meu amigo, um pouco urso, mas meu amigo. Os dois riram. Isaías retrucou. Verá que não sou um amigo urso. Só não posso contar um segredo que não é meu. Paulo foi um grande amigo, não posso traí-lo. Agora que não está mais entre nós, ainda mais sabendo que logo logo tudo será esclarecido, você terá que esperar só mais alguns dias. Walter não argumentou. Sabia que seria inútil. Isaías não lhe contaria nada. Estava com muitas dúvidas a respeito de sua mãe e pensou: o que terá acontecido entre ela e o Paulo? Será que ela traiu meu pai? Será que, embora tenha ido para os Estados Unidos, deixou Paulo aqui seu amor? Que tenho a ver com toda essa história? As perguntas eram muitas, as respostas poucas, mas já que Isaías dizia que logo ele saberia de tudo, resolveu que não adiantava mais ficar se torturando. Só teria que esperar. Continuou olhando a paisagem e, finalmente, terminaram de descer a serra. Saíram do trem e pegaram o carro de Isaías, que ficara ali estacionado. Já na estrada reta, Walter voltou a olhar mais uma vez para a serra. Não queria que aquela imagem saísse de sua mente. No carro conversaram sobre vários assuntos. Isaías queria saber como eram os Estados Unidos. Walter ia lhe contando. É um país maravilhoso, seu clima é bem definido. Na primavera as flores nascem, as árvores enchem-se de flores e tudo fica muito verde. No verão o calor é imenso, às vezes é difícil até respirar. No outono, outono, as folhas das árvores antes de caírem mudam de cor, ficam vermelhas, cor de vinho e amarelas. Acredito que você não possa imaginar o quanto. Todas as folhas das árvores caem, os galhos ficam secos. Mas por outro lado tem neve, branca, linda e fria, muito fria. Adoro o inverno, pois é quando tiro alguns dias de folga no trabalho para poder ir esquiar, o meu esporte preferido. Não tem medo de esquiar? Não. Aprendi quando era ainda uma criança, é maravilhoso. Parece que teve uma boa vida? Tive sim. Nunca me queixei até agora. Por que acha que agora tenho motivo para se queixar? Não sei. Estou sentindo que a minha vida toda foi uma mentira. Estou pensando que meus pais talvez não se amassem da maneira que eu imaginava. Não faça julgamentos precipitados. Seus pais se amavam e muito. Você os conheceu também? Sim. Já lhe disse que acompanhei tudo. Tudo o quê? Tenha só um pouco mais de paciência. Novamente Walter percebeu que a sua tentativa de descobrir o que havia acontecido seria inútil. Voltou os olhos para a paisagem. Isaías notou que ele estava deprimido. Resolveu continuar conversando para distraí-lo. Disse que tem amigos, mas falou em um que parece ser especial. O nome dele é Steven. Walter não estava com vontade de conversar, mas percebeu que Isaías queria que ele ficasse bem. Respondeu sim. Seu nome é Steven. Crescemos juntos. Ele é 2 meses mais velho que eu. Parece que gosta dele. Gosto muito. Ele esteve sempre ao meu lado nos piores momentos e sempre que precisei. E nos melhores momentos esteve também. Sempre. Somos inseparáveis. Quando vim para cá, foi ele que me levou até o aeroporto. Como ele é? Walter ficou por alguns segundos pensando em Steven. O rosto dele surgiu em sua memória. Deu um leve sorriso enquanto respondia. Posso dizer que é um palhaço. Está sempre rindo e faz piada de tudo. Está sempre de bem com a vida. E a sua aparência? É um homem bonito. Bem mais alto que eu, louro com olhos azuis. É americano mesmo, não misturado como eu. Sua família está nos Estados Unidos desde a época da colonização. Os primeiros eram ingleses. Steven, apesar de seu problema, sempre fez um grande sucesso com as mulheres. Que problema? Nasceu com um problema na perna direita. Quando criança, teve que fazer várias operações. Não ficou perfeito, usa um aparelho e manca um pouco. Não se revolta? Não, ao contrário, faz piada. Um dia que eu estava com gripe, ele veio até em casa. Ao me ver deitado, ficou bravo. Que está fazendo nessa cama, Walter? Estou com febre e com dor de garganta. Isso é motivo para ficar na cama, pode levantar. Não teve jeito. Enquanto não levantei, ele não sossegou. Minha mãe havia feito um lanche, estávamos na cozinha comendo. Quando não sei o porquê, perguntei: não se revolta por causa da sua perna? Ele me olhou e disse:
E não, sabe por quê? Com a cabeça respondi que não e ele continuou. Eu nasci com este defeito, mas o resto do meu corpo é perfeito. Já pensou se eu ficar me lastimando e não viver? Quando eu chegar lá do outro lado, Deus vai me perguntar por que não fiz nada na vida, porque fiquei o tempo todo só me lastimando e revoltado. Por quê? Por quê? Por causa da minha perna. E se ele me olhar e disser, o que fez com o resto do seu corpo que era perfeito? O que eu vou responder? Isaías arregalou os olhos e perguntou. Ele disse isso. Sim, é uma pessoa maravilhosa. Ajuda a todos e está sempre disposto a ouvir. Trabalha na igreja como voluntário, dando assistência aos necessitados. Não conheço outra pessoa melhor que ele. Qual é a profissão dele? Depois que ele disse como ele é, pode deduzir que só poderia ser professor. É professor de história, adora ensinar. Disse que ele o levou até o aeroporto. Se tem problema na perna, como consegue dirigir? Esqueceu que mora no primeiro mundo? Lá existem muitos com problemas sérios por causa das guerras e por isso foram desenvolvidos vários utensílios para facilitar a vida deles. Entre esses utensílios, fizeram um carro automático que é dirigido com as mãos. É mesmo? Que maravilha! Também acho. Por isso sempre digo que adoro morar lá e que nunca poderei morar aqui. Isso é outra história. Vamos esperar e ver o que acontece. Conversamos e voltamos ao ponto inicial. Não vai mesmo me contar o que aconteceu, Isaías? Já lhe disse que não posso, Walter. Walter tentou mais uma vez, mas como das outras, percebeu que seria inútil. Ficou calado olhando a paisagem. Após algumas horas de viagem, finalmente entraram na cidade de São Paulo. Antes mesmo de entrar, Walter notou que a cidade era grande. De longe via edifícios altos. Já no centro da cidade, ele olhava tudo admirado. Realmente você tem razão. Esta é uma grande cidade. Nunca imaginei que tivesse tantos edifícios tão altos. Isaías rindo disse, confesse, pensou que o Brasil fosse uma floresta e que as cobras andavam pelas ruas. Walter também riu. Quer realmente saber a verdade? Claro que sim. Minha mãe falava muito sobre a natureza, as florestas, o mar. Eu realmente pensava que aqui não existe outra coisa. Ao contrário, estou vendo que existe uma cidade quase tão grande como Nova York. São Paulo é a maior cidade do Brasil. Aqui são feitos os maiores negócios. Você deveria conhecer melhor o Rio de Janeiro. Além de ser a capital do país, é também uma das mais belas cidades que pode existir neste mundo. Lá sim, a natureza é pródiga. Talvez um dia eu volte com tempo para ver todas essas maravilhas. O carro correu mais uns 40 minutos. Entrou em uma rua toda arborizada, com casas sem muros e portões. Isaías entrou com o carro em uma delas. Era uma casa grande, cercada por um lindo jardim com muitas flores. Isaías parou o carro em uma garagem que ficava nos fundos, ao lado da casa. Desceram do carro. Walter perguntou, é aqui que mora? É sim, eu, minha família e o Paulo. Entraram em casa. Uma senhora os veio receber. Estendeu a mão para o Walter, que correspondeu. Meu nome é Ismênia, sou a esposa do Isaías. Estou muito feliz por recebê-lo em nossa casa. Já deve saber que meu nome é Walter. Também estou feliz por conhecê-la. Espero não lhe dar muito trabalho. Trabalho qual nada? Esta casa já teve muita gente. Agora, com a partida do patrão, ficou mais vazia ainda. Entre. Enquanto Walter entrava e sentava em um sofá na sala, Isaías dizia, não ligue para o que ela diz. Sente falta dos filhos. Temos 2, estão casados e, graças a Deus, muito bem. Paulo fez questão que eles estudassem. Um é médico, outro é advogado, trabalham no que gostam. Estão muito bem. A Ismênia não entende que agora eles têm a própria vida e não podem mais vir nos visitar todos os dias, mas sempre que possível estão aqui. Parece que ele não gosta dos filhos. Adoro meus filhos, mas sempre soube que um dia eles nos deixariam como um dia deixamos nossos pais. Walter não acredita que eu esteja certo? Ele ia responder quando entrou correndo um menino de uns 8 anos mais ou menos. Ao ver o Walter, parou e ficou olhando. Isaías o pegou no colo, o abraçou com muito carinho enquanto dizia, Walter, este é o Léo, nosso filho. Léo, cumprimente o Walter. O menino desceu do colo de Isaías, estendeu a mão para o Walter dizendo, como vai, senhor? Walter ficou olhando para aquele menino que lhe estendia a mão. Ficou sem saber o que dizer ou fazer. Olhou para Isaías e para Ismênia, que sorriu. Estendeu a mão respondendo,
Estou muito bem, obrigado. O menino largou sua mão e entrou correndo para dentro da casa. Isaías, percebendo o espanto de Walter, disse: Percebeu que na realidade ele não é nosso filho, mas é como se fosse, nasceu nesta casa, leva o meu nome. Mais tarde lhe contarei a história toda. Walter esfregava a mão querendo limpá-la e perguntou: Será que posso usar o banheiro? Claro que sim. Fica na segunda porta desse corredor. Walter entrou no banheiro, abriu a torneira e com muito sabonete ficou esfregando as mãos e pensando: Como fui pegar na mão de um negro? Se um dos meus amigos soubesse disso, com certeza faria galhofas. Como vou tratar esse menino? Ainda bem que vou logo embora. Que país é este que os negros são aceitos por famílias brancas como se fossem iguais? Saiu do banheiro um pouco encabulado. Ismênia, ao vê-lo, disse: O almoço já está na mesa. Deve estar com fome após a viagem. Estou sim. Aliás, estou adorando toda a comida que tenho saboreado desde que cheguei. Espero que a sua seja boa também. Disso pode ter certeza. Desculpe a modéstia, mas sou uma ótima cozinheira. Vamos para a sala? Walter a acompanhou. Senti ainda que sua mão estava suja, mas tentou disfarçar esfregando-a. Mais assustado ficou quando chegou à sala e viu, sentado e conversando alegremente com Isaías, aquele menino. Encabulado, mas acima de tudo educado, sentou, começou a comer, mas não conseguia falar. Seus olhos, mesmo que não quisesse, faziam questão de olhar para o menino que comia, falava e ria muito. Isaías, embora conversasse com o filho, prestava atenção aos movimentos de Walter. Terminaram de almoçar, foram para a sala de visitas. Ismênia, em seguida, trouxe café e serviu aos dois. Walter estranhou o café, que era pouco e forte. Estava acostumado com muito café e fraco, quase água. Não conseguiu tomar todo, embora para ele fosse pouco. Em seu país, o café era servido em abundância. Isaías estranhou. Perguntou: Não gosta de café? Gosto, mas esse está muito forte. No meu país é diferente. Parece que muitas coisas são diferentes em seu país. Por que está dizendo isso? Fiz alguma coisa para que pensasse assim? Embora eu não saiba quase nada de como é o seu país, pois as notícias demoram muito para chegar, o Paulo sempre teve muita curiosidade, por isso acompanhava tudo o que se passava lá. Desse modo, conversando com ele, também aprendi muito. Sei que lá existe muito racismo. Sei que os negros vivem em lugares separados dos brancos, que eles têm suas escolas, igrejas e comércios separados, que não podem andar nas mesmas calçadas em que os brancos andam, que só entram nas casas dos brancos pela porta dos fundos e para trabalhar como domésticos. Por isso notei que, embora tenha tentado disfarçar, não conseguiu e mudou assim que viu Léo sendo amado como nosso filho e sentado à nossa mesa. Walter ficou encabulado. Gostava de Isaías e não queria de forma alguma perder essa amizade tão recente, mas já tão profunda. Olhou para ele e não soube o que dizer. Isaías continuou: Não pense que eu estou julgando ou condenando. Sei que foi criado assim, com todo esse preconceito, e por isso teve essa reação. Mas nisso este país é diferente. Não vou dizer que não exista racismo. Aqui também existe. Talvez um pouco mais velado, mas infelizmente existe. Só que não existe segregação. Vivemos juntos, misturados. Qualquer um pode ir a qualquer escola, igreja e entramos nas mesmas lojas e mercearias. A escravidão terminou e junto com ela outras coisas mais. Sei que ainda falta muito para chegarmos à perfeição. Talvez nunca cheguemos, mas estamos caminhando. Walter ouviu calado. Sentia vergonha, mas realmente havia sido criado dessa maneira. Nunca teve proximidade alguma com negros. Em sua casa, eles só entravam para servir, nunca para conviver. Seu pai não permitiria. Isaías, por favor, me desculpe se o ofendi. Não foi essa minha intenção. Sei disso, não precisa ficar preocupado. Paulo gostava muito do Léo, assim como todos nós. Sei que se deixar de lado o preconceito, gostará dele também. É um menino especial, muito amoroso, carinhoso e esperto. Já que estamos nesse assunto, devo lhe dizer que eu não o escolhi para ser meu filho. Ele me foi mandado por Deus para ser o nosso companheiro, a nossa felicidade. Peço desculpas novamente, mas se não o escolheu, como foi que ele chegou até você? É uma longa história, mas vou contar. Uma tarde, eu e o Paulo estávamos voltando do trabalho. Assim que eu virei o carro para entrar, vimos uma moça sentada na calçada e chorava muito. Paulo me fez parar e falar com ela. Desci do carro, me aproximei, toquei em seu ombro e perguntei:
Você está sentindo alguma coisa? Está doente? Ela levantou rapidamente. Olhou para o carro, viu Paulo que também a olhava. Ela, parecendo assustada, respondeu: Desculpe, senhor. É que estou andando o dia todo atrás de trabalho e não consegui nada. Estou com muita fome, mas já estou indo embora. Assim que ela levantou, percebemos que, além de estar com as roupas sujas, estava grávida. Paulo fez um sinal. Eu entendi. Segurei em seu braço, dizendo: Espere, não precisa ir embora. Se está com fome, em nossa casa deve ter algo que possa comer. Entre por esse corredor. Vou entrar com o carro e a levarei para falar com minha esposa. Ela fará algo para que coma. A moça me olhou, depois para Paulo, que com um sorriso concordou com a cabeça. Ela pegou uma pequena sacola que estava no chão e foi caminhando pelo corredor. Eu entrei no carro e parei na garagem. Descemos. Paulo foi para o seu quarto trocar de roupa para esperar o jantar. Fiz com que ela me acompanhasse. Entrei na cozinha. Ismênia estranhou a presença daquela moça. Notando sua surpresa, eu disse: Esta é... Como é seu nome? Meu nome é Lorena. Pois bem, Ismênia, esta é Lorena. Lorena, esta é a Ismênia, minha esposa. Muito prazer, senhora. Ismênia ficou me olhando sem entender nada. Vendo aquela situação, eu perguntei: Ismênia, tem algo para comer? A Lorena está com fome. O jantar ainda não está pronto, vai demorar um pouco. Dona, a senhora não precisa se preocupar, pode ser só um pedaço de pão. Ismênia olhou para a barriga que estava bem grande. Disse: Estou vendo que você está mesmo com fome. Vou fritar um ovo e você come, assim engana o estômago até o jantar ficar pronto. Tem alguma roupa nessa sacola? Sim, senhora, por quê? Enquanto eu preparo o lanche, você vai pegar essa sacola, entrar naquela porta e tomar um banho. Acredito que está precisando. Se não tiver uma toalha, existem muitas no armário, pode pegar. Quando sair, seu lanche estará pronto. Está bem assim? Está muito bom. Estou mesmo precisando de um banho. Muito obrigada, senhora. Ismênia não respondeu, apenas sorriu. Lorena, com sua sacola, entrou no banheiro. Enquanto fritava o ovo, Ismênia me perguntou: Onde encontrou essa moça, Isaías? Contei a ela, dizendo que foi o Paulo quem fez com que eu a fizesse entrar. Lorena não demorou muito no banho, parecia querer incomodar o menos possível. Assim que saiu com a roupa limpa e os cabelos molhados, nos olhou com vergonha pela situação. Ismênia fritou o ovo, colocou em um prato, pegou o pão e um copo de leite. Mostrou uma cadeira para que ela sentasse. Lorena sentou e começou a comer. Ela comia com tanta vontade, parecia que aquele pão com ovo e leite era o manjar dos deuses. Paulo, depois de ter trocado de roupa, veio até a cozinha. Chegou quando ela pegava um pedaço de pão e limpava o prato. Ele ficou encostado na parede, olhando sem nada dizer. Quando ela terminou de tomar o último gole do leite, olhou para nós, que a olhávamos com muita dor no coração, por ver aquela moça com tanta fome, triste e abandonada. Ao ver o Paulo, ela se levantou. De seus olhos caíam lágrimas. Muito obrigada, Senhor, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a todos. Não precisa agradecer. Venha comigo com Isaías até a sala, enquanto a Ismênia termina de preparar o jantar. Vamos conversar um pouco? O Senhor é quem sabe. Paulo me olhou e juntos fomos até a sala. Lá ele mostrou a ela um sofá para que se sentasse. Ela sentou e ficou com a cabeça baixa. Após alguns segundos, Paulo disse: Pode levantar a cabeça. Está no meio de amigos. Queremos ajudar você, mas precisamos saber como. Por que está nessa situação? O que lhe aconteceu? Você ainda é muito nova. Quantos anos tem? Ela nos olhou. De seus olhos lágrimas caíam. Preciso de ajuda. Embora tenha errado, minha criança precisa nascer e com saúde. A única coisa que precisa é de um trabalho. Os senhores foram muito bons. Sem me conhecer, me deram o que comer. Nunca vou me esquecer disso. Acredito que, como gratidão, preciso que saibam da minha história. Por isso vou contar. Ela estava nervosa, tremia muito. Paulo, sorrindo, disse: Fique calma, não precisa tremer. Se achar importante, conte sua história. Confesso que estou curioso. Ela, ao ver o sorriso dele, se acalmou um pouco e começou a contar. Minha história, como tantas outras que existem e com certeza continuarão a existir. Tenho 19 anos. Morava no interior. Minha família estava passando por necessidade. Por isso vim para a capital morar na casa de uma tia. Assim poderia trabalhar e mandar algum dinheiro para os meus pais.
Assim que cheguei, fui trabalhar em uma casa de família. Dormia lá e só voltava para a casa da minha tia nos fins de semana. A casa era grande, eu trabalhava como arrumadeira e ajudante da cozinha. Meus patrões eram jovens, recém-casados e só estudavam. Saíam quase todas as noites para teatros e cinemas. Os pais dos dois eram muito ricos e pagavam todas as despesas. Eu dormia em um quarto que ficava nos fundos da casa. Por mais que tentasse, eu não me acostumava a ficar longe da minha família e me sentia muito só. Em uma manhã fui até o açougue. O açougueiro que sempre me atendia não estava lá. Um rapaz muito bonito me atendeu, pedia carne e ele sorriu. Fiquei olhando enquanto ele cortava a carne. Era negro como eu, alto e tinha um lindo sorriso. Quando me entregou o pacote, fez questão de tocar em minha mão. Aquele toque mexeu comigo. Senti um calor intenso por todo o meu corpo. Fiquei sem saber o que fazer. Ele sorriu dizendo, volte outra vez. Prometo que vou escolher sempre as melhores carnes. Saí dali. Nunca tinha sentido algo parecido com aquilo. Ao chegar em casa, entreguei a carne para a Luzia, a cozinheira. Ela percebeu que havia acontecido alguma coisa e perguntou, o que aconteceu, Lorena? Você está vermelha e tremendo. Não aconteceu nada. Devo ter vindo muito depressa. Daquele dia em diante não consegui mais esquecer aqueles olhos e seu sorriso. Ficava ansiosa para que Luzia me mandasse ao açougue, pois assim eu poderia vê-lo. Sempre que eu ia até lá, meu coração batia mais forte. Ele sempre me recebia com aquele sorriso maravilhoso. Sempre que me entregava o pacote, segurava minha mão por alguns segundos. Isso durou algum tempo. Um dia, ao me dar o pacote, segurou minha mão com mais força, dizendo, não estou suportando mais ficar só segurando sua mão. Preciso ficar mais tempo com você. Estou apaixonado. Não a esqueço por um minuto que seja. Aquelas palavras fizeram com que meu coração batesse mais forte ainda. Fiquei calada, olhando para ele e sentindo que também queria estar ao seu lado para sempre. Respondi, não sei como isso possa acontecer. Trabalho e durmo no meu emprego, não sei como fazer para encontrar você. Trabalha nos fins de semana? Não, mas tenho que ir para a casa da minha tia. Se não for, ela vai desconfiar e contar para os meus pais. Diz para ela que no sábado vai ter uma festa na casa de sua patroa e que ela pediu para você ajudar. Quem sabe dará certo. Aí poderemos nos encontrar por alguns minutos. Vou tentar, mas não sei se vai dar certo. Tem que dar. Preciso ficar com você. Saí dali com o coração batendo e o corpo todo tremendo. Durante o caminho, fui imaginando como faria para mentir para minha tia. Eu não estava acostumada a mentir. Não sabia se conseguiria, mas a vontade de ficar junto dele, conversando e segurando sua mão, me dava toda a força de que precisava. Cheguei em casa, entreguei a carne para a Luzia, fui para dentro da casa arrumar tudo. Enquanto ia arrumando, pensava no que dizer para minha tia. Depois de muito pensar, resolvi. Ela não tinha telefone, mas eu precisava falar com ela. Terminei logo meu trabalho, deixei tudo em ordem, fui até a cozinha, falei com a Luzia. Luzia, não sei porquê, mas estou tendo um pressentimento ruim. Sonhei com a minha tia. O sonho não foi muito bom. Será que eu poderia dar um pulo até lá para ver como ela está e se tudo está bem? Vou e volto bem depressa. Não sei, você tem muito trabalho. Já está tudo pronto. Vou e volto ao tempo de ajudar você no jantar. Está bem, vá, mas volte logo. Saí correndo. Minha tia morava muito longe. Era preciso tomar um ônibus e ainda andar um bom pedaço a pé, mas nada daquilo me importava. Fiquei no ponto de ônibus esperando e ele nunca demorou tanto para chegar. Finalmente chegou. Após uns 40 minutos, estava no ponto em que deveria descer. Teria que andar mais uns 10 minutos para chegar até minha casa, mas nada daquilo me importava. Estava correndo atrás da minha felicidade. Finalmente cheguei em frente à casa. Entrei correndo. Minha tia levou um susto ao me ver ali àquela hora. Tia, sou eu, a Lorena. Lorena, porque está aqui, o que aconteceu? Foi despedida? Nada disso, tia. Nada aconteceu. Minha patroa vai dar uma festa no sábado, pediu que eu ficasse para ajudar. Disse a ela que só poderia ficar se a senhora concordasse. E ela permitiu que eu viesse até aqui falar com a senhora. Ainda bem. Pensei que tivesse perdido o trabalho. Sabendo que vai ficar trabalhando, ficarei sossegada. Fez bem vir me avisar. Vai ficar aqui hoje? Não. Tenho que voltar rápido para ajudar a Luzia a fazer o jantar. Estou indo agora mesmo. Está bem, minha filha, vai com Deus. Saí dali correndo. Precisava voltar o mais rápido possível.
Não podia despertar nenhuma suspeita em Luzia. Com tudo resolvido, fui correndo para o ponto de ônibus. Ele não demorou muito e a caminhada também não pareceu tão longa. Quando desci do ônibus, antes de ir para casa, fui até o açougue. Ele estava lá, lindo como sempre. Ao me ver, seus olhos brilharam. Emocionada, disse: "Está tudo certo. Não vou precisar voltar para casa no fim de semana. Posso me encontrar com você." Ele abriu um grande sorriso, dizendo: "Isso é ótimo. Vamos fazer o seguinte: pego você na casa de sua patroa e podemos tomar um sorvete ou ir ao cinema." "Não, você não pode aparecer. Vamos nos encontrar na praça, está melhor?" "Está bem, farei tudo o que quiser. Você é quem manda." Saí dali, sorrindo e correndo. Precisava chegar logo. Luzia, ao me ver chegar, perguntou: "Como está sua tia? Aconteceu alguma coisa?" "Não, foi bobagem minha. Ela está muito bem. Mas foi bom eu ter ido lá e visto com meus próprios olhos que ela está bem. Eu realmente estava muito preocupada." "Bem, já que está tudo bem, vamos fazer o jantar." Logo os patrões chegaram, sabendo que após ter estudado o dia inteiro, eles chegam com muita fome. Começamos a preparar o jantar, eu estava muito feliz. Era quinta-feira, o sábado estava chegando. Finalmente eu poderia encontrar com meu amor, mas antes disso, precisava falar com minha patroa e pedir permissão para ficar ali no fim de semana. Após o jantar, quando fui levar o café, parei diante dos dois que conversavam. "Com licença, Dona Eliana, preciso falar com a senhora." Os dois me olharam espantados. Eu não costumava interromper quando estavam conversando, mas ela, muito educada, disse: "Pois não, o que aconteceu?" "Minha tia vai fazer uma viagem e eu não gostaria de ficar o fim de semana sozinha na casa dela. A senhora sabe, ela mora em um lugar muito afastado. Queria pedir permissão para ficar aqui." "Ah, é isso? Pensei que estava querendo pedir demissão." "Nem pensar, adoro trabalhar aqui. Você quer ficar dormindo aqui? Não há problema algum. Pode ficar quantos finais de semana quiser. Só que vai ficar sozinha. A Luzia, como sabe, vai todos os dias para casa. Além disso, vamos viajar. Sairemos na sexta-feira à noite e ficará sozinha do mesmo modo. Aqui não me importo de ficar só. A casa tem toda a segurança. Sendo assim, pode ficar. Eu mesma ficarei mais tranquila sabendo que a casa não ficará só." Pedi licença e saí vibrando por dentro. Tudo estava dando certo. Finalmente poderia encontrá-lo. Fiquei contando os dias e minutos que faltavam. Finalmente o sábado chegou. Eu me arrumei da melhor maneira que consegui. Não tinha muitas roupas, mas mesmo assim achei que estava bonita. Na hora marcada eu estava na praça, sentada em um banco. Em seguida o vi chegando. Ele também estava bem arrumado e ainda mais bonito. Chegou, pegou minha mão, me levantou e me deu um abraço bem apertado. Senti todo o seu corpo junto ao meu. Ele percebeu: "Não precisa ficar nervosa. Gosto muito de você e não quero lhe fazer nenhum mal. Sei disso, não estou com medo, só emocionada." "Também estou emocionado, mas antes vamos nos apresentar. Meu nome é Nelson e o seu?" "Lorena, meu nome é Lorena." "Igual a você, seu nome também é muito bonito. O que quer fazer? Ir ao cinema? Está passando um filme muito bom." Na realidade, eu nunca havia ido a um cinema, nem sabia como era. Na cidade em que morava não havia nenhum. Era muito pequena. Não quis dizer isso a ele, por isso concordei. Ao entrar no cinema, fiquei encantada. Nunca havia visto uma sala tão grande como aquela. Todas aquelas cadeiras e a cortina vermelha. Ele foi me conduzindo, entramos em uma fileira, sentamos bem no meio. A sala estava iluminada, ouvi uma música suave. De repente a sala escureceu. Me assustei, pois não estava esperando. A cortina se abriu e a tela se iluminou. Imagens começaram a aparecer. Lembrando agora parece brincadeira, mas realmente me emocionei. O filme começou. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. Nelson passou o braço por trás e o colocou sobre meus ombros. Começou a fazer carinho no meu rosto. Aquilo me fazia muito bem. Aos poucos foi encostando sua cabeça na minha. Eu parecia estar em outro mundo, era só felicidade. Dedicado com as mãos, virou meu rosto para ele e me beijou com paixão. A princípio fiquei com medo, mas me entreguei. Ele me beijou várias vezes. Cada vez eu gostava mais. A sala voltou a se iluminar, o filme havia terminado. Nós nem notamos. Seguindo as outras pessoas, saímos abraçados. Na praça ele disse: "Estou apaixonado por você. Sinto que não poderei mais viver sem a sua companhia. Quero ficar com você para sempre." Era exatamente o que eu sentia e queria ouvir. Apenas sorri e não sabia o que dizer.
Ele perguntou como conseguiu arrumar uma maneira de me encontrar. Contei a ele tudo o que havia feito, o que falei com minha tia e com a minha patroa. Quando terminei, ele sorrindo disse: "Você é mesmo muito esperta. Quer dizer que não tem ninguém em sua casa? Seus patrões estão viajando?" "Estão. Vão voltar só amanhã à noite. Então poderemos ir até lá e ficar conversando em seu quarto?" "Não, não podemos fazer isso. Por que não? Nós estamos apaixonados. Isso você não pode negar. Por que não ficarmos juntos? Não vai acontecer nada de mal. Vamos apenas conversar e trocar alguns carinhos." Fiquei pensando, era tudo o que eu queria, não vi mal algum e aceitei. Entramos pelo portão e nos dirigimos para o meu quarto. Já lá dentro, ele me pegou por trás, começou a me beijar. Tentei resistir, mas não consegui. Em poucos minutos estávamos deitados na cama, nos beijando. Aos poucos fui me entregando. Sabia que o que estava fazendo não era certo, mas estava me sentindo muito bem. Ficamos ali por muito tempo. Quando estava quase amanhecendo, ele levantou e foi embora. Fiquei ali sonhando e relembrando tudo o que havia acontecido. Eu estava muito feliz. No domingo não nos encontramos. Fiquei em casa o dia todo, relembrando da noite maravilhosa que tive. Na segunda-feira, tudo voltou ao normal. Luzia chegou cedo, antes de os patrões acordarem. Quando ela chegou, eu já estava com o café coado e arrumando a mesa, pois eles todos os dias tomavam café e saíam correndo para a escola. Ela era dentista e à faculdade pela manhã e à tarde fazia estágio em um consultório. Ele estudava o dia inteiro para ser engenheiro. Voltavam para o almoço e depois só à noite. Terminamos de arrumar a mesa para o café. Os dois desceram e, como sempre, tomaram um café rapidamente e saíram quase correndo. Luzia percebeu que eu estava feliz. Perguntou: "Que lhe aconteceu, Lorena? Está com um brilho diferente nos olhos." Quis lhe contar o que havia acontecido, mas não tive coragem. No fundo, embora estivesse feliz, sabia que havia feito algo de errado. Primeiro, ter deixado um estranho entrar na casa dos patrões. Segundo, ter me entregado com tamanha facilidade. Respondi: "Não aconteceu nada, só estou me sentindo bem." "Não entendo." Ficou o fim de semana aqui em casa sozinha e me disse que está bem. "Pois fique sabendo que fiquei muito bem. Ouvi música no rádio, fiquei em paz. Ainda bem, pois tive uma porção de problemas. Como sempre, meu marido voltou a beber e fez outro escândalo. Por isso só fico bem enquanto estou trabalhando. Queria ser como você, sozinha e sem compromisso algum. Sou mesmo muito feliz, mas agora tenho que trabalhar. Não esqueça que os patrões foram viajar. Com certeza trouxeram muita roupa para ser lavada. Vou arrumar lá em cima. Depois ajudo você com o almoço." Subi as escadas correndo. Não queria continuar aquela conversa. Sentia medo de me trair e deixar escapar alguma coisa. Queria ver o Nelson, mas não podia sair de casa sem que a Luzia pedisse. O Walter prestava atenção em tudo que Isaías contava. Léo entrou na sala dizendo: "Papai, papai, o sol está quente. Não podíamos ir até a piscina?" Isaías olhou para o Walter perguntando: "Gostaria de ir até a piscina?" Como disse o Léo, o sol está quente. O Walter olhou para Léo, agora de uma maneira diferente. Não que o seu preconceito houvesse terminado. Para ele o menino continuava sendo negro, portanto diferente dele, mas estava interessado em saber o resto daquela história e como ele tinha se tornado filho de Isaías. Voltou seus olhos para Isaías dizendo: "Se não se incomodar, gostaria de continuar ouvindo essa história que está me contando. Embora eu esteja adivinhando o final, estou curioso para saber o que aconteceu." Isaías olhou para o seu filho e disse: "Estou tendo uma conversa muito séria com a nossa visita. O sol está quente hoje e amanhã continuará também quente. Se prometer ficar do lado raso e se sua mãe ficar olhando, pode ir para a piscina. Prometo que amanhã iremos todos juntos, está bem?" Ismênia, que havia entrado junto com o menino, sabia que Isaías estava contando ao Walter a história do filho. Disse: "Léo, venha comigo. Você pode nadar todo o tempo que quiser. O papai vai continuar conversando com o Sr. Walter." O menino correu para a mãe, se abraçou a ela e juntos saíram. Isaías se voltou novamente para o Walter. "Já que está gostando da história, vou continuar." Durante o dia todo, Lorena ficou ansiosa, esperando que Luzia mandasse para a rua fazer alguma compra. Ela queria ver Nelson. Parecendo adivinhar o seu desejo, Luzia chamou. Olhei na geladeira e percebi que está faltando tomate e cebola. "Vá até a quitanda e compre. Do contrário, não terei como preparar a salada." Lorena quase não conseguiu esconder sua felicidade.
Antes de sair, penteou os cabelos. Luzia estranhou, pois ela não costumava fazer isso. Menina, por que isso? Isso o quê? Se arrumar para ir até a quitanda? O que tem que ver? Não precisa andar por aí toda desarrumada, já estou indo. Saiu correndo. A quitanda ficava ao lado do açougue. Entrou. Ao vê-la, Nelson sorriu dizendo: ainda bem que veio, não aguentava mais de saudades. Quando vou poder encontrar você novamente? Não sei, mas vou dar um jeito. Vou ficar esperando, mas por favor não demore muito, estou morrendo de saudades. Eu também. Pode deixar que eu vou encontrar o meio. Saiu dali sorrindo. Seu coração estava cheio de alegria. Entrou na quitanda, comprou o tomate e a cebola e voltou feliz para casa. Passou o resto do dia pensando em um meio de ficar outra vez com Nelson. Não podia mentir novamente para sua tia e sua patroa. Teria que inventar outra maneira. Estava descascando batatas quando Luzia perguntou: será que eles vão vir jantar hoje, Lorena? Por que está perguntando isso, Luzia? A dona Eliana não ligou até agora? Sabe que às vezes eles jantam fora? Quando isso acontece, ela sempre avisa. Se não avisou é porque virão. Pode ser, mas com certeza sairão à noite. Não sei como eles conseguem sair quase todas as noites e levantar cedo todos os dias. São jovens e se amam, Luzia. O que você entende de amor, Lorena? Nada, mas basta ver como eles se tratam. Luzia ficou calada, continuou Isaías. Lorena começou a pensar. Realmente, eles quase todas as noites vão a algum lugar, voltam sempre muito tarde. Vou combinar com o Nelson. Assim que eles saírem, deixarei a luz da garagem acesa. Ele poderá vir sem se preocupar. Pode ficar um pouco aqui comigo e ir embora antes que eles voltem. Em seu rosto surgiu um sorriso. Estava tudo certo. Só faltava uma oportunidade para contar ao Nelson. No dia seguinte, acordou entusiasmada. Assim que terminaram de tirar a mesa do café e os patrões já haviam ido embora, Luzia disse: preciso que vá até o açougue. Quero que me traga uma carne boa para ser assada. Traga um pedaço sem muita gordura. Era tudo o que Lorena queria ouvir. Ali estava a oportunidade de contar seu plano para o Nelson. Dessa vez, para não chamar a atenção de Luzia, saiu rápido sem se arrumar. Foi correndo. Seu coração batia só em pensar que encontraria novamente com seu amor. Assim que entrou no açougue, teve que se conter. Nelson estava atendendo uma cliente. Ele olhou para ela e sorriu e ela ficou esperando. Assim que a cliente saiu, ela disse: consegui encontrar um modo de nos encontrarmos. Isso é ótimo, como será? Meus patrões saem quase todas as noites. Gostam de ir ao teatro, cinema ou simplesmente dançar. O que está querendo dizer? Que poderemos nos encontrar sempre que eles saírem. Sempre que você vê a luz da garagem acesa, será o nosso sinal. Você poderá tocar a campainha. Eu abrirei o portão e assim poderemos nos ver. Você é muito inteligente. Como teve essa ideia? De uma conversa que ouvi da Luzia. Nós vamos nos encontrar durante a semana. Nos fins de semana vou para a casa da minha tia e ninguém descobrirá nada. Isso não vai durar muito tempo. Assim que acertar minha vida, encontrarei uma casa e nos casaremos. Sabe o quanto amo você. O plano de Lorena deu certo. Eles começaram a se encontrar sempre, até que um dia Lorena percebeu que estava grávida. Contou para o Nelson: estou grávida, não sei como vai ser. Assim que minha tia descobrir, não vai aceitar e vai contar tudo aos meus pais. Talvez eu vá perder meu emprego. Nelson pareceu feliz e disse: não estava pensando em um filho, mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Antes que alguém descubra, encontrarei uma solução. Lorena voltou para casa com a carne. Estava radiante, pois além de ter encontrado o homem de sua vida, estava também esperando um filho, que seria sua felicidade total. Continuaram a se encontrar por mais algum tempo. Todas as noites ele passava pela frente da casa e sempre que via a luz da garagem acesa, sabia que o terreno estava livre. Com o tempo, Lorena entregou a ele uma chave do portão. Ele agora entrava sem tocar a campainha. Em uma noite, ao passar, notou a luz acesa e, como sempre fazia, entrou. Lorena também, como sempre, o recebeu com toda a felicidade. Sua barriga já começava a aparecer, mas ela usava roupas largas e até aquele momento ninguém havia notado. Estavam se amando descontraídos quando alguém bateu à porta. Assustaram-se. O quarto era pequeno, não havia como Nelson se esconder. A voz do patrão se fez ouvir. Lorena, acorde, por favor. A Eliana não está passando bem, preciso que faça um chá para ela. Lorena tremia.
Ela e Nelson estavam despidos. Ficou sem saber o que fazer. O patrão, pensando que ela não o havia escutado, mexeu na maçaneta da porta. Lorena não costumava trancar a chave. Ele abriu e viu os dois ali daquela maneira. Perguntou furioso: que está acontecendo aqui, Lorena? Quem é esse homem? Ela, sem saber o que falar e com muita vergonha, começou a chorar. O patrão nervoso continuou: não quero explicação nenhuma. Vistam suas roupas e agora mesmo quero os dois na rua. Ela ainda tentou argumentar: por favor, não faça isso, não tenho para onde ir. Mas deu a chave da minha casa para um estranho, vá com ele. Ele que encontre um lugar para você ficar. Não quero você aqui nem mais um minuto, saiam. Por favor, senhor. Sei que errei, mas prometo que isso não vai mais se repetir. Não vai mesmo. Você vai sair daqui imediatamente. Lorena, vendo que não havia como comover aquele homem e entendendo que ele tinha razão, se vestiu, pegou suas poucas coisas, colocou em uma sacola e saiu acompanhada por Nelson. Já na rua, chorando, olhou para ele perguntando: Nelson, que vamos fazer? Para onde iremos a esta hora da noite? Ele estava muito sem graça. Sentia que teria de contar a verdade, só não sabia como começar. Finalmente tomou coragem. Não sei o que fazer. Nunca lhe disse, mas sou casado, tenho 2 filhos e não pretendo abandoná-los. Casado? Esteve me enganando esse tempo todo. Não a enganei. Gosto mesmo de você, mas nunca pensei em ter um filho. Continuaria com você e com minha esposa, nada além disso. Este filho que carrego é seu também. Sinto muito, mas não posso fazer nada. Acho melhor que me esqueça. Amanhã não voltarei para o açougue. Não posso me arriscar em perder minha família. O melhor que tenho a fazer é voltar para a casa de sua tia ou para sua casa. Não vou poder esconder essa barriga por muito tempo. Minha tia tem uma mentalidade muito antiga e o meu pai é pior ainda. Eles não vão aceitar o que eu vou fazer, Nelson. Ele foi se afastando vagarosamente. Ela tentou segurá-lo, mas foi inútil. Ele foi embora e ela ficou ali sozinha no meio da noite, sem ter para onde ir. Chorando, dirigiu-se para a praça. Sentou em um banco, fazia muito frio. Encolheu as pernas e colocou o vestido por cima para se proteger. Ficou ali chorando, sem saber o que fazer. Quando acordou, o sol já raiava. Ao abrir os olhos, relembrou tudo o que havia acontecido e da situação em que se encontrava. Meu Deus, o que vou fazer? Não posso voltar para minha casa. Meu pai nunca vai aceitar esta criança. Vai me julgar uma perdida. O que vou fazer? Foi andando até a casa de sua tia que, ao vê-la, admirou-se, pois era meio de semana. Que está fazendo aqui, Lorena? Por que não está trabalhando? Lorena, chorando, respondeu: fui mandada embora, estou sem emprego. Mandada embora porque o que você fez? Lorena ia contar, quando a tia olhou mais atentamente, percebeu sua barriga. Com a pressa ao sair, esqueceu de usar a cinta e o vestido largo que a escondia. O que significa essa barriga? O que você fez, menina? Lorena desabou a chorar. Não sabia como explicar. A tia, nervosa, gritando, continuou: não precisa contar nada. Já sei como isso aconteceu. Envolveu-se com um homem, que é ele onde está. Não sei, ele foi embora. Não sei onde mora. Sinto muito, mas você não pode ficar aqui na minha casa. Esta é uma casa de família. Volte para junto dos seus pais. Eles que saberão o que fazer, eu não sei. Tia, a senhora sabe que meu pai não vai me aceitar. Ele vai dizer que estou perdida. Você deveria ter pensado nisso antes de cometer essa bobagem. Sinto muito, mas aqui também não pode ficar. Pode voltar pelo mesmo caminho por que veio. Não tenho para onde ir. Não posso fazer nada. Vá para a casa do seu pai, aqui não pode ficar. Lorena pegou sua trouxa e saiu desesperada. Já na rua, ficou olhando para todos os lados, sem saber que direção tomar. Enxugava os olhos para poder enxergar, mas as lágrimas não paravam de cair. Estava em total desespero. Ficou andando sem rumo, anoiteceu. Estava com fome, não tinha onde dormir. Chegou novamente à praça e dormiu no mesmo banco. Acordou, saiu andando, procurando uma casa em que pudesse trabalhar, mas as pessoas, quando viam sua barriga, não a aceitavam. Em algumas casas, conseguiu comer alguma coisa, nada além disso. Sabia que não adiantava voltar para a casa de seus pais. Ficou vários dias perambulando atrás de um emprego, até que naquela tarde, cansada de tanto andar, sentou em frente à nossa casa para descansar. Walter ouvia, e por seu pensamento, as imagens e acompanhando a história. Assim que Isaías terminou de falar, ele perguntou: por que o meu tio permitiu que uma negra entrasse na sua casa? Porque ele não viu a negra.
mas sim sua barriga. Não estou entendendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é algo que só ele poderia responder. Não sei. Só sei que assim que Lorena terminou de contar a história, Paulo levantou, ficou andando pela sala sem nada dizer. Depois de andar por um tempo, parou em frente a ela perguntando: "O que pensa fazer agora?" "Não sei. Só quero que meu filho possa nascer e ser mais feliz que eu. Depois que ele nascer, o que vai fazer? Não sei o que vai acontecer, mas a única coisa que quero é nunca me separar dele. Sinto que mesmo sem que eu quisesse, Deus me mandou esta criança. Ela vai nascer e vou amá-la muito. Se ele me deu este presente, com certeza vai me ajudar para que eu tenha e possa ficar com ele. Deseja mesmo ter esse filho e cuidar dele? Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Já amo muito esta criança. Sendo assim, a partir de agora está sob a minha proteção, você e sua criança. Não estou entendendo. Se Deus lhe deu esse presente, se você veio parar em frente à minha casa, é porque Ele quer que eu também receba esse presente. Se quiser, pode ficar aqui, até que sua criança nasça. Após ela nascer, você vai decidir o que fazer. Que me responde? Ela começou a chorar. Levantou, pegou a mão de Paulo, tentou beijar, dizendo: "Muito obrigada. O Senhor é um santo. Não sei como agradecer. Vou ficar aqui na sua casa, mas vou trabalhar, posso fazer qualquer trabalho." Paulo, antes que ela conseguisse beijar sua mão, retirou-a, dizendo: "Não precisa me agradecer. Não sou nenhum santo. Aprendi que, como quase todas as pessoas, sou só um grande devedor. Tenho minhas contas para acertar. Fique aqui e trabalhe ajudando Ismênia enquanto conseguir. Assim que a criança nascer, veremos o que será feito. Por enquanto, Isaías, leve essa moça até a Ismênia, peça a ela para lhe preparar um quarto. Lorena, se quiser, pode ajudar a Ismênia com o jantar." Ela levantou e, sorrindo, saiu correndo e dizendo: "Obrigada, Senhor. Vou agora mesmo ajudar a Ismênia." Daquele dia em diante, Lorena ficou morando aqui. Era uma moça alegre e expansiva. Todos nós considerávamos pais daquela criança. Em uma tarde, 3 meses após, estávamos no escritório, o telefone tocou e eu atendi. "Isaías, sou eu, a Ismênia. A Lorena está com dores, precisa ser levada para a maternidade." "Ismênia, fique calma, já estou indo." Paulo, ao ouvir aquilo, levantou da cadeira em que estava sentado. "O que está acontecendo?" "Não está acontecendo nada. A nossa criança vai nascer." Ele pegou o paletó e saiu dizendo: "Vamos logo." Chegamos em casa, Ismênia estava muito nervosa. Lorena, embora com dores, sorria. Ao nos ver, disse: "Finalmente a nossa criança vai chegar. Está doendo muito, mas estou feliz." Nós a levamos para a maternidade. Paulo já havia telefonado para o médico que estava nos esperando. Assim que chegamos, Lorena foi levada para uma sala onde o médico a examinaria. Nós 3 ficamos do lado de fora. Após alguns minutos, o médico voltou. "Ela está muito bem. O trabalho da natureza já começou. Vai demorar mais ou menos umas 4 horas, poderão voltar para casa. Assim que a criança nascer, eu telefono avisando." Nós nos olhamos. Sem que um dissesse algo para o outro, nos sentamos. O médico entendeu que não sairíamos dali. Sorriu e voltou para dentro do quarto onde Lorena estava. Após alguns minutos, ele voltou. "Podem entrar por alguns instantes, ela quer falar com todos." Entramos. Ela estava um pouco abatida, mas mesmo assim sorria. "Pedi ao médico que os fizesse entrar, pois estou prestes a ter meu filho. Isso devo a todos vocês, principalmente ao Senhor, seu Paulo. Que Deus os abençoe. Espero que tudo corra bem, mas se alguma coisa me acontecer, tenho certeza que não vou abandonar minha criança." Eu e Paulo estávamos emocionados demais, não sabíamos o que dizer. Aprendemos a amar aquela menina. Ismênia foi a única que respondeu: "Fique bem calma, Lorena. Não esqueça que, por piores que sejam as dores, nada será maior que a felicidade que vai sentir quando tiver sua criança nos braços. Não se preocupe, ela terá nós todos para amá-la." Lorena, sorrindo, disse: "Sei disso. Vocês são os anjos que Deus me enviou. Que esse mesmo Deus os abençoe." Ia continuar falando, mas uma dor forte chegou. Ela fez com o rosto uma expressão de muita dor. O médico nos retirou do quarto, dizendo: "Agora ela precisa ficar sozinha. Já vi que não irão redar o pé daqui, mas por favor fiquem lá fora. Assim que a criança nascer, vou avisar." Saímos, ficamos na sala de espera. Paulo andava de um lado para o outro. Em dado momento falou: "Vocês 2 querem, por favor, parar de andar. Ela está bem.
logo a criança vai nascer. Ouvimos o que ela disse, mas não adiantou. Olhamos para ela e continuamos andando. Já eram 4 horas da tarde e não havíamos comido nada. Ismênia sentiu fome e disse: não seria bom irmos até a lanchonete e comermos algo? Estou com fome. Só aí percebemos que também estávamos com fome, mas tínhamos receio de sair e a criança nascer. Ismênia continuou: não adianta ficarmos aqui. Nada vai adiantar ou atrasar a hora da criança nascer. Vamos comer, assim estaremos mais fortes para sentir a emoção de vê-la. Concordamos, desde que fosse bem rápido. Nós fomos até a lanchonete que havia na própria maternidade. Comemos não. Engolimos um lanche e tomamos um copo de leite. Voltamos para a sala. Quando estávamos chegando, a porta do quarto se abriu. O médico saiu sorridente. Nasceu um menino. Nós abraçamos. A nossa felicidade era tão grande que contagiou o médico e as pessoas que passavam por ali, e outras que também esperavam a sua criança. Paulo tirou do bolso uma porção de charutos e começou a distribuir. A alegria foi geral. Ismênia perguntou ao médico: podemos entrar? Agora Lorena e a criança estão sendo cuidadas. Podem ir até o berçário, logo o menino será levado para lá. Vocês o verão através do vidro para evitar qualquer contágio. Ele até agora está muito bem protegido. Tem que se acostumar com sua nova vida. Por isso ficará por um tempo no berçário, sob total vigilância para que nada aconteça. Entendemos e nos dirigimos para o andar de cima, onde ficava o berçário. Ficamos ali esperando. Agora mais tranquilos, pois a nossa criança já havia nascido. Uma enfermeira veio até o vidro e nos mostrou o menino. Era a coisa mais linda. Foi assim que o Léo chegou em nossa casa e em nossas vidas. Isaías olhou para Ismênia, que já há algum tempo estava ali, ouvindo o que seu marido falava. Walter seguiu o olhar dele e percebeu que Ismênia chorava. Preocupado, perguntou: por que está chorando, Ismênia? O que aconteceu com Lorena? Isaías segurou a mão da esposa e continuou: ficamos felizes com o menino. Em casa já estava tudo preparado esperando sua chegada. Saímos dali e fomos para o quarto onde Lorena estava. Ela nos recebeu sorrindo. Viram nosso menino, ele não é lindo? Paulo se aproximou, pegou a mão de Lorena e a beijou. Ele é muito lindo e será muito feliz em nossa casa. A não ser que você queira dar outro rumo para a sua vida, nem pensar. Só vou sair de sua casa quando o Senhor me mandar embora. Sei o quanto me ajudaram, sei o quanto esperaram meu filho, sei também que me consideram. Se é isso que quer, assim será. Esse menino terá tudo o que precisar, nada lhe faltará nunca. Sei disso, mas o mais importante é que ele terá muito, mas muito amor de todos nós. Todos nos olhamos e sorrimos. Paulo continuou: disso você pode ter certeza. Agora precisamos pensar no nome que lhe daremos. Tem alguma ideia, Lorena? Nunca pensei nisso, mas gosto muito do nome Leonardo. Então que seja Leonardo. Lorena sorriu. Muito obrigada. Não tem nada que agradecer. Nós é que estamos felizes por ter nos dado esse lindo menino. Uma sombra passou pelo rosto de Lorena. Todos notamos. Ismênia perguntou: por que esse olhar de tristeza? O que está pensando? Leonardo precisa de um registro de nascimento. Só que ele não vai ter o nome do pai. Não sei onde ele está. Isso não será problema, embora eu próprio não saiba como é o procedimento nesses casos, mas deve existir uma maneira. Eu disse: registrei os meus 2 filhos, não tive problema algum. Também não sei qual é o procedimento na falta do pai. Novamente Ismênia, com sua sabedoria, interrompeu a conversa. Vocês estão se preocupando à toa. Por mais que discutam, não chegarão a um acordo. O melhor a fazer é um de vocês ir amanhã até o cartório e se informar. Paulo disse: iremos os 2. Amanhã mesmo ele terá um registro. Sorrimos. Ficamos ali conversando até 8 horas da noite. Estávamos cansados. Lorena também. Nos despedimos dela. Antes de sairmos, passamos pelo berçário para ver mais uma vez o nosso menino. Ismênia largou da mão do marido, enxugou os olhos e serviu um café. Isaías parou de falar para beber. Walter ficou pensando em tudo o que havia escutado até ali. Após ter tomado o café, Isaías continuou. Fomos para casa, estávamos cansados. Aquele dia havia sido cheio de emoções. Eram 7 horas da manhã, estávamos tomando café. Eu e Paulo iríamos mais tarde até o cartório. O telefone tocou. Ismênia foi atender, era do hospital.
Assim que desligou, ela estava branca como cera. Só não caiu porque eu corri e a segurei. Paulo também levantou apressado. O que aconteceu? Por que está assim? Quem ligou? Ismênia demorou alguns segundos para voltar ao normal. Finalmente respondeu. Era do hospital. Pediram para que fôssemos até lá. Aconteceu uma complicação com a Lorena, ela não está bem. Ficamos desesperados. Paulo falou alto. Que complicação? Ela estava muito bem. Também não sei. O que sei é que precisamos ir logo. Nós nos apressamos, largamos o café que estávamos tomando e, apreensivos, nos dirigimos ao hospital. Lá encontramos o médico que havia feito parto de Lorena. Ele nos recebeu com um olhar triste. Sinto muito, mas durante a noite ela sofreu uma hemorragia. Não houve maneira de controlar. Infelizmente ela se foi. Ela não resistiu. Tentamos todas as maneiras conhecidas pela medicina, mas nada adiantou. Ela faleceu. Nós estávamos boquiabertos. Ismênia começou a chorar. Paulo ficou branco, calado, sem saber o que dizer. Parecia que eu estava sonhando. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Paulo foi o primeiro a voltar à realidade e perguntou: como isso aconteceu? Ontem, quando fomos embora, ela estava muito bem. Isso é difícil, mas às vezes acontece. De repente começou a sangrar em demasia. Não entendíamos o que havia acontecido, aliás, nem o médico tinha uma razão perfeita. Ele próprio não tinha resposta. Ismênia, chorando, perguntou: o menino como está? Está muito bem, graças a Deus. Nasceu forte, logo poderá ir embora. Já que a Lorena morreu, o que vai acontecer com o menino? Se não aparecer ninguém da família, será enviado para adoção. Paulo, nervoso, disse: adoção nunca, ele é nosso. Nós o esperamos por 3 meses. O Senhor foi testemunha disso. Sei o quanto esperaram e o quanto gostavam da mãe dele. Posso dar uma sugestão? Claro que sim. Não é muito comum que seja feito o que vou sugerir, mas não gosto de ter que enviar uma criança para adoção, principalmente uma como essa. Quer dizer, um negro? Isso mesmo. Uma criança negra é muito difícil de ser adotada. Por isso, posso colocar em um papel que quem deu à luz foi a dona Ismênia, e com esse papel ele poderá ser registrado em seu nome, Isaías. Será seu filho. Que acha da minha ideia? Olhei para Ismênia e Paulo, que também me olhavam. Pelos olhos dos dois, senti que gostaram da ideia. Como eu mesmo havia gostado, disse: não vejo problema algum, depende dos outros. Paulo disse: doutor, nós amamos essa criança como amávamos sua mãe. Se houver um jeito de ficarmos com ele, ficaremos, e prometo que terá tudo o que precisar, além do nosso amor e carinho. E assim foi feito. Meus filhos eram menores, mas como nós também gostavam muito de Lorena. Léo foi registrado em meu nome. É nosso filho como os outros 2. Não existe diferença alguma. Lorena, de onde estiver, deve estar feliz por ver seu filho lindo e feliz. Por tudo isso que terminei de contar, foi que ele disse que ele foi mandado como um presente de Deus. Walter terminou de ouvir, olhou para Isaías dizendo: após tudo isso que contou, estou começando a ver a vida diferente. A noite estava chegando. Ainda alguns raios do sol se faziam presentes. Começou a andar por todo o jardim. Seus pensamentos estavam realmente confusos. Desde o dia em que chegou ao Brasil, pensou: esta terra está tão distante daquela em que eu me criei. Está me mostrando uma vida diferente. A história de Lorena me mostrou que o negro e o branco são iguais em suas emoções. Por que em meu país existe tanto preconceito? Por que minha mãe, embora tenha nascido e sido criada aqui, nunca me falou nada a esse respeito? Nunca me disse que não havia diferença entre as raças. Permiti que meu pai não me deixasse conviver com negros. Ao contrário, sempre que podia, proibia veementemente a minha aproximação deles. Sei que não devia, mas estou gostando muito desse menino. O que estará acontecendo comigo? Que transformação será essa? Não estou conseguindo entender meus sentimentos. Isso está me preocupando. Sempre fui muito segura em relação a qualquer atitude que deveria tomar, mas agora estou aqui sem saber como agir. Continuou andando, chegou até a piscina. Ficou olhando, lembrou-se de Léo convidando para nadar. Walter ficou pensando. Não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Isaías percebeu. Tocou em seu braço e encaminhou para dentro da casa. Assim que entraram, Ismênia os recebeu com um largo sorriso. Parece que não está com fome. Walter respondeu também sorrindo. Ao contrário, estou com muita fome. Então venha, sente-se aqui. Garanto que vai gostar da comida. Fiz com muito carinho. Acredito.
A senhora tem sido muito gentil desde que cheguei. Não faço por obrigação. Além de receber bem o sobrinho do Paulo, gostei muito da sua maneira. Obrigado por toda essa atenção. A mesa estava colocada para 4 pessoas. Em uma das cadeiras já estava sentado o menino. O Walter olhou para Isaías. A cadeira que Ismênia havia lhe mostrado ficava ao lado da que Léo se encontrava. Isaías afastou-se e fez sinal com as mãos para que o Walter sentasse. Ele, sem outra alternativa, sentou. Ismênia começou a servir. O Walter foi agradecendo e começou a comer. Por alguns instantes ficaram calados. Quem quebrou o silêncio foi o menino. Mãe, esta comida está muito boa. Não está, seu Walter? Ele olhou para o menino, que lhe sorriu e respondeu. Está sim, Léo. Sua mãe é uma ótima cozinheira. O senhor já sabe que ela é minha mãe? Ele olhou para Ismênia e Isaías, que sorriram. Léo continuou. A minha verdadeira mãe teve que fazer uma viagem. Ela foi encontrar Deus. Ele precisava muito que ela trabalhasse com ele, mas antes dele levar ela, ele me deu de presente para eles. Disse isso olhando com muito amor, ora para um, ora para o outro. Walter novamente ficou sem saber o que dizer. Terminaram de jantar. Isaías o convidou para que fossem até a sala de estar. Ismênia, pedindo licença, foi para o seu quarto. Finalmente o dia estava findando. Seria bom que fôssemos dormir. Amanhã teremos que acordar cedo. Marquei com o Dr. Amadeu às 9 horas. Após tomar conhecimento do testamento, poderá decidir o que vai fazer da sua vida. Não tenho nada para decidir, Isaías. Assim que sairmos do advogado, vamos até o aeroporto. Preciso ver se consigo trocar a minha passagem, mas acredito que terei que comprar outra. Uma coisa de cada vez, Walter. Por enquanto, vamos nos deitar e dormir. Terá que ficar no quarto que foi do Paulo. Espero que não se incomode. Claro que não, vou apenas dormir. Não vejo a hora de que tudo isso seja resolvido. A única coisa que sinto é não saber o resto da história da minha família que ele começou a contar. Você bem que poderia me ajudar, bem que eu gostaria. Mas se Deus permitiu que ele morresse sem lhe contar, é porque tem que ser assim. Já lhe disse que a história é dele. Não posso trair a confiança do meu amigo. Não se preocupe, continue sua vida como antes. Minha vida jamais será como antes. Muita coisa mudou. Meus pensamentos hoje estão tomando um rumo diferente de até então. Sei disso. Está pensando nesse momento no Léo, não é? Está aprendendo que somos todos iguais, filhos do mesmo Deus. Que a cor da pele ou situação financeira não faz diferença. Deus nos criou e nos dá sempre uma direção para a nossa evolução. Isso é o que importa. Vamos nos deitar? Vou acompanhá-la até seu quarto. Antes gostaria de tomar um banho. Tudo bem. O quarto fica ali, o banheiro logo em frente. Fique à vontade e procure dormir bem. Boa noite. Boa noite e obrigada por tudo. O Walter entrou naquele quarto que ele havia lhe mostrado e que havia sido do seu tio. Sua maleta estava ali sobre uma poltrona. Por curiosidade, olhou em volta. Não havia realmente conhecido o tio. Estava agora ali no quarto em que ele havia dormido. Que tipo de homem era ele? Por tudo o que vi e ouvi, ele foi um homem bom. Estava olhando e pensando quando seus olhos pararam. Viu que sobre o criado mudo havia uma foto em um porta-retratos. Foi para mais perto, pegou o porta-retratos e ficou olhando. A foto já era bem antiga, mas nela parecia uma jovem muito bonita. Os seus cabelos eram pretos, longos e cacheados. Possuía um lindo sorriso. Curioso, virou o porta-retratos. Não conseguia ver a foto por trás. Automaticamente retirou os grampos que a prendiam. Com cuidado para não danificá-la, tirou-a do porta-retratos. Virou. Atrás havia uma dedicatória. Para o meu grande e único amor, Marta. Walter ficou olhando aquela moça que ali aparecia e pensou. Será que meu tio foi casado? Isaías não disse nada a respeito disso. Nem eu perguntei, mas agora, diante desta foto, estou curioso. Quem será essa moça? Pela dedicatória, deve ter sido o amor da vida do meu tio. Para estar em seu criado mudo, provavelmente deve ter sido sua esposa. Colocou novamente com muito cuidado a foto no porta-retratos. Recolocou no lugar em que estava. Voltou seu olhar para sua maleta. Pegou um pijama e com ele se dirigiu ao banheiro. Estou sem sono, ansioso demais para que o dia amanheça. Após comparecer ao advogado, poderei finalmente voltar para minha casa e tudo voltará a ser como antes. Espero. Entrou no banheiro, tomou um banho. Não eram ainda nem 10 horas da noite, mas ele deitou e tentou dormir. Tentou, mas não conseguiu.
Virou e revirou na cama. Não consigo dormir. Muita coisa aconteceu desde que cheguei. Sei agora que existe um mistério em minha vida. Por que tudo isso? Eu vivia tão tranquilo, continuou pensando. Virou e revirou na cama até que finalmente adormeceu.